Renascida como uma cobra branca nas montanhas, para me adaptar ao cruel ambiente de sobrevivência na floresta, tive que suprimir minha humanidade com a bestialidade. Todos os dias, ou dançando para águias ou socando coelhos, finalmente, após 20 anos. Tornei-me com sucesso um senhor supremo local, mas também me tornei frio e implacável, gradualmente esquecendo minhas memórias da vida passada. Até que neste dia, um Kai Hao-Ren caiu na água na montanha. Influenciado pela humanidade remanescente em minha mente, eu o salvei. E o enviei para baixo da montanha. Pensei que o assunto terminaria aí, mas inesperadamente, alguns dias depois, esse sujeito veio até mim novamente. Ele tirou alguns ovos cozidos do peito e curvou-se repetidamente para mim. Agradeço por sua graça salvadora, caso contrário, minha esposa e filhos não sobreviveriam. Eu gostaria de coletar ervas nesta montanha. Por favor, cobra, proteja-me. Fiquei um pouco sem palavras e achei que ele era ganancioso. Então me virei para sair. No entanto, Kai Hao-Ren viu que eu não o mordi e pensou que eu havia concordado com seu pedido. A partir de então, ele se tornou um visitante frequente desta floresta montanhosa. Eu me enrolo em grandes árvores todos os dias, observando coletar ervas, cultivar mudas e gradualmente construir um jardim de ervas. Se nos encontrarmos ocasionalmente, ele até se sentará familiarmente e tagarelará. Recentemente, coletei muitas ervas, o suficiente para alimentar toda a família. Devo agradecer-lhe adequadamente coisas do gênero. Mais tarde, fiquei tão irritado com seu discurso que tive que evitá-lo todos os dias. E assim se passaram 6 meses. As mudas plantadas por Kai Hao-Ren começaram a amadurecer. Ele coleta mais ervas todos os dias, o que finalmente despertou a inveja de seus aldeões. Neste dia, como de costume, eu estava cuspindo nuvens e névoa. Depois de terminar de cultivar, de repente senti que havia mais no jardim de ervas. 3 objetos humanoides quentes. Fiquei instantaneamente furioso, pensando que Kai Hao-Ren havia trazido pessoas sem permissão, realmente considerando este lugar como seu quintal. Então, furiosamente, corri para a montanha. Mas, inesperadamente, assim que cheguei fora do jardim de ervas, vi Kai Hao-Ren deitado no chão com sangue no canto da boca, segurando firmemente a panturrilha de um conterrâneo com as 2 mãos. Estas são minhas ervas. Vocês não podem tirar. Suas. Esta montanha é sua. Este é o nosso território. Você é ousado o suficiente para vir roubar ervas. E os outros 2 estavam radiantes, prestes a arrancar as ervas. Kai Hao-Ren é forte. Teve que soltar a perna do homem ferido, abriu os braços e protegeu as 2 ervas mais valiosas. Não importa quantos 3 o batessem, ele se recusava a ceder. Vendo esta cena, não pude deixar de me sentir um pouco estranho. Vale a pena lutar por essas ervas comuns? Justamente quando eu estava pensando se deveria fazer alguma coisa, o homem já estava vermelho de raiva, com as veias salientes. Ele instantaneamente pegou um facão usado para abrir caminhos e cortou as costas de Kai Hao-Ren. O facão é pesado e não particularmente afiado, mas ainda cortou uma ferida no corpo de Kai Hao-Ren. Os outros 2 ficaram chocados. Eles eram apenas camponeses comuns. Nunca pensaram em matar um conterrâneo. Do que vocês estão com medo? Somos apenas alguns aqui. Quem saberia? Vocês vão agir ou não? Ele queria arrastar os 2 para a água, mas não ouviu nenhum movimento por um longo tempo. Quando ele habitualmente olhou para trás, descobriu que seu pescoço estava apertado, como se estivesse preso por algo. Em seguida, houve uma dor aguda. O veneno de cobra entrou em seu corpo pelo pescoço. Mesmo comer um elixir não o salvaria. Depois de soltar o homem ferido, levantei minha cabeça de cobra e olhei para os outros 2. Eles já estavam apavorados, correndo e escalando para escapar. Eu não os persegui. Nem tenho nenhum sentimento de culpa. 20 anos de beber sangue e comer carne crua já apagaram minha humanidade. Kai Hao-Ren olhou para mim aterrorizado. Talvez só agora ele se lembre. A cobra branca na frente dele é uma cobra venenosa e uma besta feroz. Depois de jogar o corpo do homem na ravina, quando voltei para o jardim de ervas, descobri inesperadamente que Kai Hao-Ren falava menos. A partir de então, seus olhos tinham uma expressão de medo quando ele olhava para mim. Até que ele parou de falar. O tempo ficou mais frio. Kai Hao-Ren não voltou depois que as ervas amadureceram e foram desenterradas. E seu pequeno jardim de ervas começou a ficar gradualmente abandonado. Também voltei à minha vida anterior, apenas diligente em cultivar todos os dias. Até o 2º ano, Kai Hao-Ren veio uma vez. Ele apenas olhou de longe e foi embora. E o que eu não sabia era que, neste momento, já estava se espalhando como fogo selvagem do lado de fora que havia uma enorme cobra branca se tornando um espírito na montanha. Até mesmo rumores diziam que eu tinha engrenagens no topo da minha cabeça e gostava de comer pessoas. Sabendo disso, não há mais vestígios de humanos nesta floresta montanhosa. E assim se passaram mais 10 anos. Meu corpo se tornou mais poderoso e o que gradualmente se condensou dentro do meu corpo. Não sei o que é,
mas posso sentir que o gás está constantemente fortalecendo meu corpo. Neste dia, uma criatura humanoide apareceu de repente em meus sentidos. Era aquele Kai Hao Ren que estava vindo. Ele se curvou e fez reverências como 10 anos atrás. 10 anos permitiram que este homem que desafiou a morte para coletar ervas nas montanhas se tornasse ainda mais abatido. Aquele corpo curvado provavelmente não será mais capaz de escalar penhascos. 10 anos. Para pensar que ainda posso vê-lo novamente. Eu já me tornei um velho inútil. Não consigo ganhar dinheiro para a família e ainda tenho que ser sustentado pelo meu filho e nora. Minha companheira se foi na primavera retrasada, não tenho nada para comer todos os dias. Ele não ouviu os conselhos, comeu argila de caulim e só viveu 7 dias. Eu sei, ele fez isso para economizar comida para os filhos. Eu ouvi em silêncio, pela primeira vez não o achei tagarela, esse velho que trabalhou duro a vida toda para sustentar a família. No final, ele não conseguiu mudar o destino de sua família. Ele não entendeu o motivo, mas eu entendo. Nesta antiguidade onde as classes já estão fixadas e caóticas, é difícil para a maioria das pessoas ter uma vida boa. O fato de estarem vivos já é uma graça daquelas famílias nobres e poderosas. À tarde, Kai Hao Ren se foi, ele não viverá muito. Senti a frieza e a quietude da morte em seu corpo. Talvez ele fique muito feliz em encontrar sua companheira após a morte. E também economizar comida para a família do filho. Mas eu tive uma sensação de urgência, o sabor da morte não é bom. Eu não quero morrer de novo. Então, apaguei uma linha, a cobra branca para não morrer. Começou a absorver diligentemente a energia espiritual do céu e da terra. Até que, alguns anos depois, encontrei algo muito estranho. Não sei quando começou, mas sempre havia outras cobras grandes vindo para o meu território. Mesmo que eu usasse minha vantagem de tamanho para jogá-las para fora brutalmente, mas no dia seguinte outra cobra viria. Isso me irritou muito. E não consegui cultivar. No final, eu realmente não tive escolha, então pensei em ver como era a antiguidade no mundo humano. Mas não esperava presenciar a separação entre a vida e a morte mais uma vez. 2 dias depois, cheguei à beira de uma floresta em uma aldeia. A primeira impressão que tive desta aldeia foi de pobreza. Cabanas de palha dilapidadas ao pé da colina. Muitos campos de arroz ao lado do riacho. Um cão magro e esquelético correu ao longo do canteiro, até os ratos eram difíceis de encontrar. Pensei em apenas dar uma olhada e voltar para as montanhas profundas. Mas antes de partir, conheci uma garotinha. A garota tinha 6 ou 7 anos. Com tranças de chifrinho de carneiro, vestindo um vestido de tecido grosso desbotado, correu pulando. Na montanha, pega borboletas e colhe flores. Geralmente muito seguro aqui, não há muitos animais. Hoje, um lobo velho com uma perna faltando estava vagando. Justamente quando a garotinha estava assustada e paralisada, eu enrolei o lobo velho em uma velocidade extremamente rápida. Então, contraí meus músculos com força até quebrar seus ossos. A garota sentou-se no chão olhando para mim e para o lobo velho atordoada. Depois de um tempo, ela abriu a boca curiosamente. Você é o espírito da cobra na montanha de trás? Eu fiquei um pouco sem palavras. Não esperava que a lenda daquele ano ainda tivesse influência até agora. Eu balancei minha língua 2 vezes, indicando que estava certo. A boquinha surpresa da garota se abriu em forma de O. Você consegue me entender? Eu balancei a cabeça 2 vezes novamente. A garota ficou ainda mais surpresa. Uma cobra grande que consegue entender a fala humana. Que incrível! Ela pensou um pouco e perguntou novamente. Você vai me comer? Papai disse que os animais selvagens nas montanhas comem pessoas. Eu balancei a cabeça. Embora eu quisesse acenar com a cabeça para assustá-la, eu tenho estado em casa nas montanhas por tanto tempo. Finalmente encontrei alguém para conversar, não seria fácil encontrar outro se eu a assustasse. Em seguida, a inocência da garota se revelou completamente. Primeiro, ela gritou feliz, e então, antes que eu pudesse reagir, ela realmente correu. E tocou minhas escamas com sua pequena mão, tão bonitas, mais bonitas do que a tigela de porcelana grande da minha família. E assim, eu, que originalmente planejava voltar para as montanhas profundas, fiquei perto da aldeia novamente. Uma garotinha chamada Yuer costumava conversar comigo. Quando ela estava cansada, ela deitava em mim e dormia profundamente. Alguns meses se passaram em um piscar de olhos. Nesse dia, Yuer correu e sentou-se diretamente em mim com o rosto abatido. Grande cobra! Estou com tanta fome. A comida da minha família foi levada pelo chefe daqui, dizendo que seria usada para pagar o imposto imperial. Mas Yuer está com muita fome. Eu entendo que as pessoas desta época são baseadas em clãs. O chefe e os anciãos são equivalentes aos imperadores locais nas aldeias e cidades. Quer se trate de dividir campos e vender terras ou matar e incendiar, eles têm o poder de decidir e lidar com isso. E o que significa o poder imperial não chega ao campo é isso. Se o chefe e os anciãos, como proprietários locais, usarem todos os meios possíveis para extorquir dinheiro e comida,
As famílias pobres simplesmente não têm como resistir. Depois de pensar um pouco, virei a cabeça e entrei na floresta. Sob o olhar ansioso de Yunir, arrastei um pequeno javali para fora. Os olhos de Yunir se iluminaram. Isto é para mim? Vendo-me acenar com a cabeça, os olhos de Yunir se curvaram em forma de crescente. Correndo para casa gritando. Mas no dia seguinte, este assunto começou a se espalhar como fogo na aldeia. Com comida, o pai de Yunir também não foi mesquinho. Depois de matar o porco e tirar a pele, ele enviou carne para algumas famílias que também não tinham comida. Esses aldeões vivem na beira das 10.000 montanhas. Somente ficando juntos eles podem sobreviver. No começo, todos disseram que Yunir tinha sorte. Mas quando a carne de javali acabou, Yunir encontrou 2 galinhas selvagens na montanha de trás novamente. Desta vez, os pais de Yunir começaram a achar estranho. Mas não disseram muito. Até que não houve mais comida em casa novamente, Yunir realmente encontrou um lobo de volta. As pessoas da aldeia não conseguiam mais ficar paradas. Como um lobo jovem e forte foi encontrado pela garotinha. Então, dezenas de aldeões na encosta da colina discutiram em torno do cadáver do lobo. Yunir estava parada no meio, de cabeça baixa e em silêncio. Embora essa comida tenha ajudado os aldeões a superar as dificuldades, era muito estranho. Se não tiver cuidado, é muito provável que eles considerem Yunir um demônio e a joguem na fogueira para ser queimada até a morte. Yunir, o que está acontecendo? Yunir abaixa a cabeça, esfrega os dedos e não fala. Quem enviou? Será que foi o herói que passou pela nossa aldeia? O herói que o pai de Yunir mencionou, aqueles artistas marciais do mundo. Só que Yunir ainda balança a cabeça. Yunir, você tem que dizer a verdade. Caso contrário, não me tenha mais como seu pai. Os vizinhos viram a cena e quiseram impedir, mas o pai de Yunir acenou com a mão. Disse que não era nada. Então ele olhou friamente para a filha, pensando secretamente. Se ela não contar, terá que pegar a vassoura para bater nela. Mas talvez ele não soubesse. Essas palavras já eram a repreensão mais severa para uma menina de 7 ou 8 anos. Yunir imediatamente entrou em pânico. Quanto mais Yunir pensava, mais medo sentia, com medo de que a família realmente não a quisesse mais. Ela também se lembrava. Antes, sua mãe dizia ferozmente que ela era um fardo, com um som de choro. Yunir chorou amargamente e finalmente contou tudo. Na floresta densa ao longe. Suspirei no meu coração. Pensei um pouco e decidi aparecer para ver a reação desses aldeões. Olhem, a cobra branca. Todos os olhares seguiram aquela pessoa. Olharam para lá, só para ver Yunir correndo para frente e chorando, abraçando-me com força. Lágrimas corriam como se não tivessem fim. Abaixei a língua e esfreguei nas costas dela 2 vezes. Para expressar consolo. Depois de aparecer e anunciar minha existência, voltei para a floresta. Dei uma grande volta e fui para o outro lado observar a aldeia, vendo que os aldeões não fizeram nada com Yunir. Só então relaxei meu coração de cobra. Mais tarde, a lenda da fada cobra começou na aldeia. Alguns aldeões até trouxeram papel amarelo e velas. Queimaram papel e rezaram no lugar onde eu apareci, não só para agradecer por enviar comida, mas também para pedir um clima favorável no próximo ano, etc. Tudo isso ainda contava. O mais absurdo é que ainda tinha gente pedindo para encontrar um bom marido e uma boa família. Isso também é da minha conta? Nos dias seguintes, eu enviava animais selvagens para a aldeia. Mas as coisas boas não duram muito. A tranquilidade na aldeia de montanha em breve atraiu a atenção de pessoas interessadas. Yunir correu para a montanha de trás, correndo e gritando. Cobra grande, fuja! Tem gente dizendo que vai te capturar e vender por dinheiro. Muitos caçadores vieram. E também gente montada a cavalo. Meu pai até me pediu para avisar para você ir embora. Eu acenei com a cabeça. Virei-me e nadei em direção às montanhas. Yunir finalmente soltou um suspiro de alívio, acenando para minhas costas. E do outro lado, muitas pessoas vieram para a aldeia. A maioria eram caçadores. E também criados carregando grandes espadas. Dizem que o líder daqui ouviu notícias sobre mim e chamou os caçadores imediatamente, preparando-se para entrar pessoalmente nas montanhas para capturar a cobra. Os aldeões honestos se ajoelharam no chão, querendo pedir ao líder para deixar a fada cobra em paz. Mas em troca receberam uma série de chicotadas. No final, o líder gastou dinheiro para atrair alguns aldeões, e com a liderança deles, a equipe de caça de cobras entrou nas montanhas em grande estilo. Cobras brancas são raras, especialmente uma tão grande quanto eu. E uma cobra branca com espiritualidade é ainda mais rara. Seja para dar de presente ou vender por dinheiro, é um investimento seguro. Só que essas pessoas esqueceram que as 10.000 montanhas têm uma reputação sinistra. Isso não é uma lenda. Todos se esforcem. Estamos quase pegando a cobra grande. Quem pegar a cobra grande será recompensado. Um grupo de pessoas caminhava lentamente pelo vale. Depois de vê-los à distância, virei-me e nadei.
e deliberadamente deixei um cheiro forte. Os cães farejadores de olhos aguçados ficaram cada vez mais frenéticos. O rosto do líder revelou uma expressão de excitação. Depois de entrar na floresta, o silêncio ao redor era um pouco estranho. Não se ouvia nenhum canto de pássaro ou rugido de feras. Nem mesmo ratos eram vistos. O silêncio extremo deixou os cães de caça em sua equipe inquietos. Mas os caçadores da frente logo fizeram uma descoberta. O líder montou em seu cavalo e apontou para um grupo de estranhos e enormes montes de terra cercados por todos. Os montes de terra eram mais altos do que as pessoas. Grandes e pequenos se juntavam. Pensando em tudo que viram no caminho, eram todas essas coisas. O líder instintivamente sentiu-se um pouco desconfortável. Justamente quando ele estava se preparando para ordenar que a equipe acelerasse, inesperadamente na encosta ao longe. Minha cauda já havia enrolado uma pedra gigante. Com um estrondo, um pequeno pedaço do monte de terra foi quebrado. Mas nada aconteceu. A multidão ficou chocada, suspeitando que alguém estivesse atacando. Formaram um círculo e ficaram tensos por um bom tempo. Essas pessoas nunca imaginariam. Se os pedaços de corpos caíssem e eles se virassem para correr, talvez ainda pudessem sobreviver. Mas agora era tarde demais. No momento seguinte, os montes de terra eram como fontes. Uma corrente negra jorrou. Formigas do tamanho de polegares saíram correndo e instantaneamente se transformaram em um oceano negro. As formigas cobriram os gananciosos. Saí sem olhar para trás. Mais tarde, as pessoas que escaparam por sorte ficaram loucas. As 10.000 montanhas mais uma vez usaram seu derramamento de sangue para provar sua reputação, vendo dezenas de pessoas entrarem nas montanhas. Menos de 10 pessoas sobreviveram. Até Kaihao Rei não ousou mais entrar nas montanhas. Ao mesmo tempo, os aldeões também sabiam. Meu QI não é baixo. Sou ótimo em usar os outros para matar. E, portanto, eles me temiam ainda mais. Eu sei que não posso interagir muito com Yun'er, caso contrário, é fácil afetar sua vida, então decidi voltar para a montanha. Até 9 anos depois, voltei para fora da aldeia. Talvez seja o destino com Yun'er. Assim que cheguei atrás da montanha, vi uma figura esguia parada lá, atordoada. A garota já cresceu, mas o cheiro não mudou. Se você não olhar para os calos em suas mãos. Yun'er ainda é muito bonita. Cabelos longos caindo verticalmente até a cintura. No campo, ela é definitivamente uma beleza de primeira classe. Yun'er sentiu algo, olhou para trás e viu a figura branca muito perdida. Yun'er era como quando criança. Correu e abraçou a cobra branca, chorando e rindo. Cobra branca. Onde você esteve? Você se foi por tantos anos. A noite cai e as estrelas brilham. Yun'er está encostado em mim. Sentados na grama, olhos grandes e pupilas de cobra olham juntos para as estrelas. Eu não consigo ver as estrelas. Minha miopia não mudou muito após o cultivo, mas nada disso importa para mim. Vou me casar. O irmão Og da aldeia é muito bom. Eu gosto dele, mas não quero me casar com ele. No mês passado, Guogu Yuan, de fora, veio para nossa aldeia. Ele me viu e disse que queria me levar como concubina. Eu sei que concubinas não têm status. Guogu Yuan é como meu pai, 40 anos. A aldeia é pobre. A família do irmão Wang também é muito pobre. Todos os anos eles cavam raízes de grama e casca de árvore para comer. E Guogu Yuan é diferente. Sua família pode comer carne todos os dias e não precisa se preocupar em passar fome. Eu realmente não quero passar fome de novo. Yun'er está um pouco emocionada. Ela respira fundo. Depois de amanhã vou me casar. Cobra branca, você pode me levar para o casamento? Eu aceno com a cabeça. A noite estrelada é colorida. Na encosta, sob a lua brilhante. O choro se espalhou por muito, muito longe. No dia do casamento, não houve batidas de tambores ou gongo. Não houve banquete. Uma liteira veio buscar Yun'er. Ele levou apenas uma concubina. Os pais de Yun'er estavam em lágrimas, relutantes em soltar, e na encosta não muito longe. Um jovem estava ajoelhado no chão, chorando alto. Era o irmão Wang de quem Yun'er falava. Ele estava se repreendendo por ser inútil. Ele não pode deixar Yun'er comer o suficiente. Ou ele está odiando Guogu Yuan por prejudicar uma boa garota. Mas ele não pode fazer nada. Ele só pode assistir a liteira levar sua amada garota. Na liteira, Li Yun'er levantou a cortina com uma mão. Seus olhos viram nos campos de arroz. Minha longa figura branca. Seu rosto bonito cheio de lágrimas revelou um sorriso feliz. Talvez ela tenha decepcionado o irmão Wang que a amava profundamente. Talvez fosse errado se casar com o velho Yuan como concubina. Mas e daí? O destino a atormentou por mais de 10 anos. Ela não queria morrer de fome para deixar comida para seus filhos. Ela só não queria passar fome. Ela só queria sobreviver. Ela só pode culpar este mundo. Este destino. Eu segui a liteira até uma mansão fora da cidade. Subi em uma árvore grande e observei de longe a liteira entrar pelo portão dos fundos da mansão. O status de uma concubina é baixo.
Ela não é qualificada para entrar pelo portão da frente, nem é qualificada para adorar o céu e a terra. Meio banquete. Embora se diga que é para aceitar uma concubina, na verdade, é apenas para se divertir. Eu observei na árvore por um longo tempo até que o sol se pôs. Lanternas foram penduradas na mansão antes de me virar e sair, retornando para as minhas 100.000 montanhas. No meu coração, luto silenciosamente pela garota que antes era inocente e alegre. Yunir, que cresceu nas montanhas desde pequena. Ela será capaz de se defender das intrigas na grande família? Através do incidente de Yunir, comecei a cultivar ainda mais diligentemente, esperando não ser mais controlado pelo destino dos outros no futuro. Mas eu não esperava que 1 ano depois, uma figura cambaleante corresse para o vale. Mesmo que suas roupas estivessem rasgadas e seu corpo estivesse arranhado, ele correu loucamente. Eu inexplicavelmente tive uma premonição ruim, porque na minha percepção, essa pessoa é o irmão Wang de Yunir. O irmão Wang cambaleou até mim, ajoelhou-se e gritou: Cobra branca, por favor, salve Yunir. Ao ouvir o grito, eu instantaneamente me transformei em uma luz branca e nadei para fora da montanha. Ainda era aquela encosta. Os pais de Yunir e os aldeões da aldeia estavam acompanhando a garota moribunda. Com o aparecimento da minha figura, todos se ajoelharam no chão. Yunir, deitada no tapete, olhou para mim e um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Ela sorriu tão levemente, tão lindamente. Neste momento, seu corpo estava coberto de cicatrizes. Deveria ser por causa do aprofundamento do bastão. A mãe de Yunir voltou cheia de esperança, envolvida. Salva minha Yunir, por favor. Mas infelizmente eu não sei salvar pessoas. O bastão atingiu muito. Feriu os órgãos internos. Remédios não curam. O choro das pessoas se aprofunda. Na visão deles, eu já disse que não tem salvação, então realmente não tem jeito. Yunir acena fracamente. Não precisa mais incomodar, grande serpente. Eu queria deitar no seu corpo e ver o céu. Ver as nuvens. Eu balancei a cabeça. A cauda da serpente enrola suavemente o corpo fraco de Yunir, colocando sobre si, enrolando-se para protegê-lo. Levanto a cabeça para o céu. Obrigado. Yunir partiu. A vida é frágil e forte, curta e eterna. Ainda é aquela encosta silenciosa. A tumba está na frente. Eu me enrolo ao lado, apenas olhando para a tumba. Yunir deixou a aldeia da montanha e finalmente voltou para cá. Este é o seu lar. Irmão Wang senta-se em frente à tumba, murmurando Yunir. Não se dava bem na mansão. Aquele velho não a tratava como gente. A esposa principal a maltratava todos os dias. Frequentemente batia e xingava inocentemente. Ela queria muito voltar para casa, mas Gogo Yuanwei não permitia. Dias atrás, Gogo Yuanwei ia mandar Yunir para o mestre Zhao da família Zhao. Yunir se recusou terminantemente. Eu não consigo expressar emoções. A raiva só eu sei. À noite, o jovem Wang pegou o machado. Um homem e uma serpente caminharam em direção à cidade. Eu não tenho medo de matar, muito menos de me envolver em karma. Aquelas pessoas mataram Yunir. Eu tenho o direito de vingá-la. A vida de serpente não pode tolerar, eu posso tolerar. Naquela noite, na mansão do proprietário de terras Gogo, além dos trabalhadores e servos de baixo nível, ninguém sobreviveu. Todas as feridas eram de mordidas de serpente. Eu usei pouca toxina. Uma gota de toxina pode matar muitas pessoas. Então eu não quero que este assunto traga problemas para os jovens do novo rei. Não acredito que aquelas pessoas irão correndo para as montanhas para pegar a serpente. Retornando à aldeia da montanha, o jovem Wang contou a Yunir. Já a vingou. No futuro, ela também encontrará uma moça, casará e terá filhos. No dia seguinte, o magistrado local investigou o caso da família Gogo. Foi até o túmulo de Yunir, testemunhou eu guardando o túmulo. Depois de entender todo o ocorrido, o magistrado sentiu profundamente que até mesmo os animais nas montanhas têm sentimentos. Matar uma vida passou tão confuso. Alguém queria que o governo fizesse algo, mas se frustrou. O significado do magistrado é simples. Se você consegue, vá em frente. Eu posso te dizer onde está a serpente branca. Contanto que você ouse ir. Todos se lembraram do incidente de certa família antes, e todos se calaram. E eu não tenho interesse nessas coisas. Sabendo que a morte de uma pessoa é como uma vela que se apaga, e Yunir não está mais aqui. Eu também perdi a vontade de sair da montanha para dar uma olhada. Ficarei honestamente em meu território para cultivar. O tempo passa tão rápido. Neste dia, eu lentamente me retirei da pele velha. Meu corpo já cresceu até 8 metros, tornando-se uma verdadeira besta gigante. Mas em meu próprio território, fui recebido por outra batalha de vida ou morte. Era um lobo cinzento que havia despertado a inteligência. Entendendo preliminarmente o cultivo, ele queria devorar presas poderosas para melhorar a si mesmo. Então, depois de saber da minha existência, começou a me provocar repetidamente. Eu originalmente queria evitar
Deixar o lobo cinzento mudar de alvo. Quem diria que seria tratado como um fraco? No final, decidi matar aquele lobo cinzento detestável. Depois de alguma preparação, o lobo cinzento realmente voltou a provocar com água na boca, em seus olhos. Eu sou apenas uma boa carne, como ela pode me melhorar e me tornar mais forte? Então não me importei com o local da batalha decisiva. As duas bestas se encararam. Não houve tentativa. No momento em que se encontraram, foi uma luta de vida ou morte. Eu deliberadamente mostrei uma brecha, usando meu próprio corpo como isca para atrair o lobo cinzento. No momento em que a boca do lobo me mordeu, injetei toxina em suas costas, presas de lobo afiadas como agulhas. Sangue fresco escorria da minha boca. Estimulado pelo sangue, o lobo cinzento lutou ainda mais. Minha selvageria também foi estimulada. No final, fui arrastado pelo lobo cinzento para uma piscina profunda. No momento em que caiu na água, o lobo cinzento soube que estava acabado. Na água, ele não tinha poder para revidar. O tempo de luta pareceu curto, mas na verdade durou mais de meia hora. Minhas feridas também estavam exaustas devido à perda excessiva de sangue, precisando urgentemente devorar carne. Com uma grande quantidade de sangue de lobo puro sendo engolido, só senti calor no meu abdômen, além dos ferimentos graves. Então desmaiei. O enorme corpo de serpente flutuou rio abaixo ao longo do riacho. Ao mesmo tempo, uma casa de palha. A porta se abriu e uma avó de cabelos brancos com um rosto gentil saiu. Ela foi para o riacho com a bacia de madeira cheia de roupas, um cachorrinho amarelo recém-desmamado seguindo-a, brincando. De repente, o cachorrinho amarelo começou a latir para a beira do riacho. A avó não ligou no início, até que chegou à beira do rio. Vendo a enorme sombra divina na água, a bacia de madeira caiu no chão com um estrondo. A avó caiu de joelhos com um baque, batendo a cabeça no chão. Ai, que terrível! Como pode um dragão cair aqui de repente? A avó, que nunca tinha visto nada parecido, me considerou um dragão celestial caído. Mas eu não esperava que, depois que ela disse essas palavras, a minha alma originalmente fraca, ainda inconsciente, parecesse ter sido injetada com força. Eu não sabia que isso era o talismã lendário, a criação que os demônios tanto desejavam. Depois que a avó terminou de rezar, ela arregaçou as calças e se esforçou para me tirar da água. Meu corpo estava frio por ter absorvido água e por ter ficado imerso na água por muito tempo. Isso causou uma queda na minha temperatura corporal e falta de vitalidade. A avó me tirou e me colocou para secar ao sol. Isso aumentou inadvertidamente a velocidade da minha recuperação. Vendo que eu ainda não acordava, a bondosa avó até revirou sua casa em busca de um queimador de incenso. Ela acendeu incenso na minha frente e até encontrou um monte de palha para colocar sob minha cabeça. Vários dias depois, abri os olhos novamente. Ao levantar a cabeça, vi o queimador de incenso na minha frente e a avó ajoelhada batendo a cabeça no chão. E um cachorrinho latindo. No primeiro olhar que lancei para a avó, senti uma sensação estranha. Parecia que eu deveria retribuir a ela. Então balancei a cabeça 3 vezes para mostrar gratidão, pedindo ao dragão que abençoasse uma colheita abundante. Pedindo ao dragão que abençoasse meu falecido marido para que ele pudesse ter uma boa reencarnação. O caminho entre demônios e humanos é diferente. Eu não posso ficar aqui por muito tempo, então eu tive que nadar para a floresta, mas eu não fui muito longe. Em um transe, eu senti que a velha tinha me feito um favor que precisava ser retribuído. Uma velha vivendo sozinha certamente tinha muitas dificuldades. Eu poderia ajudar quando fosse apropriado. A lenda chinesa da serpente branca é assustadora. Uma grande demônio que pode controlar o vento e a chuva para retribuir uma dívida de gratidão. Na verdade, se entrega ao casamento. É simplesmente terrível demais. Naquele ano, ela salvou sua vida. Agora, salve a vida dela novamente e pronto. Por que tornar a vida pior que a morte? Mas eu me escondi na floresta não muito longe da casa da avó. Meio ano depois, o paraíso isolado da cidade trouxe um desastre. Os grandes eventos do mundo tendem a se unir após um longo período de divisão. Depois de um longo período de união, eles se dividem. As chamas da guerra rugiram até a borda das 100.000 montanhas. O governo começou a recrutar homens. Os proprietários de terras aproveitaram a oportunidade para anexar terras e aumentar os impostos, e também havia os chamados heróis. Aproveitando o momento para se rebelar, não havia mais mão de obra forte na Vila Pacífica. Vários recrutamentos forçados. Levaram todos os jovens com mais de 15 anos. O que restou foi um grupo de velhos, fracos e mulheres. Uma aldeia de montanha sem jovens. Naturalmente, tornou-se o alvo desses bandidos. Um dia, eu estava tão vigilante como sempre, até que subi a colina atrás da aldeia. Só então usei a visão infravermelha para ver um grande incêndio na aldeia. Muitos humanos estavam em pânico ali. Estavam sendo roubados. A profissão antiga de bandido prosperou nos tempos antigos. Pode-se dizer que qualquer um podia se juntar, especialmente em tempos de guerra. Eles estavam ainda mais à vontade e desimpedidos. Se tivessem sorte.
Eles ainda seriam recrutados pelo governo e se transformariam em funcionários locais importantes. Pensando nisso, mexi meu corpo, separei o mato e fui para a casa da avó. Os ladrões estavam causando estragos na aldeia. Os ladrões ostentavam suas armas e chegaram à porta da casa da avó. Eles viram uma enorme cobra branca erguendo-se do chão. Antes que pudessem gritar e fugir, eu os peguei na boca e os joguei para longe com força. É um monstro! Com este grito, todos os ladrões fugiram em pânico, mas a avó atrás de mim de repente se ajoelhou. A avó ajoelhou-se no chão e chorou amargamente. Dragão divino, por favor, salve nossa aldeia. Estamos prestes a morrer. A velha de cabelos brancos ajoelhada no chão chorando amargamente. Essa cena é realmente inimaginável. Eu não entendo por que as coisas estão tão desesperadoras. Depois de pensar um pouco, eu balancei minha cabeça. Tantos bandidos ferozes, cada um com facas, lanças e arcos. Se eu realmente corresse para lá, eu poderia ser morto. Aumente minha ração. É melhor proteger o benfeitor. Não é tão fácil ser um herói. Além disso, eu sou uma cobra. Já é bom não comer pessoas. Não há razão para se tornar um salvador. Mas eu enrolei meu corpo na porta da casa da avó, olhando para a fumaça preta que saía da aldeia. No momento seguinte, de repente me virei e usei toda a minha força, fugindo para as montanhas como um louco. Só agora confirmei que este mundo é um mundo de cultivo de imortais com demônios e imortais. A visão térmica sentiu claramente que alguém estava voando no ar. Sim, voando. Então a temperatura dos corpos no chão que representavam a vida daqueles bandidos, as assinaturas infravermelhas, diminuíram gradualmente. Uma queda na temperatura corporal não é febre. Está gradualmente ficando frio devido à morte. Aqueles que podem voar no céu são todos deuses. Os deuses sempre gostaram de subjugar demônios e exorcizar espíritos malignos. Eu tive que fugir desesperadamente. Uma luz branca passou na floresta. Embora eu tenha me escondido nas montanhas, a inquietação na minha alma branca não desapareceu. Para sobreviver, eu não podia relaxar nem por um momento e corri desesperadamente. Um par de belos olhos fora da montanha olhou para o lugar onde eu desapareci. A sombra branca no chão constantemente saltava sobre as colinas, atravessava os riachos, ao longo da água que eu trouxe para fora das montanhas. Sempre nadando rio acima para fugir. Quando os animais encontram perigo, a primeira ideia é voltar para sua toca. A cobra branca também pensava assim. Se não desse certo, mergulharia nas profundezas da lagoa e se esconderia por 10 dias e meio. O que eu não sabia era que alguém estava voando no céu e observando meu show de fuga com grande interesse. Em uma espada voadora no céu, estavam 3 pessoas, 2 crianças agarradas a uma mulher, que aparentava ter cerca de 30 anos. Muito bela, como uma fada dos 9 céus, mas com os olhos fixos na cobra branca na floresta. Resmungou, dizendo, mestre, mate-o rapidamente. As 2 crianças tinham cerca de 10 anos, um menino e uma menina, carregando espadas nas costas. Como crianças divinas dos mitos. A mulher sorriu e perguntou, por que matá-lo? Essa criatura branca está realmente mantendo a humanidade à luz do dia. Matá-la não é suficiente para acalmar a indignação pública. Então, quem são as pessoas que ele matou? Claro, matou os aldeões. Se não tivéssemos chegado cedo, temo que aquela avó teria sofrido nas mãos dele. Se não acredita, pergunte à irmã mais nova. O menino olhou para a menina do outro lado. A menina pensou um pouco. Acenou com a cabeça. A mulher balançou a cabeça e suspirou. Ler 10.000 livros não é tão bom quanto viajar 10.000 milhas. O que se vê diante dos olhos não representa a verdade. Eu deveria levá-los mais vezes para a montanha. Nem todas as pessoas são boas, nem todos os remédios são necessariamente maus. A pilhagem de bandidos é má. A cobra branca mata pessoas mais e não machuca aldeões inocentes. Vocês acham que a cobra é odiosa? Ou os bandidos cheios de maldade são odiosos? As 2 crianças abaixaram a cabeça em silêncio, mas ainda não conseguiam aceitar no fundo de seus corações. Ainda existe o conceito de bondade. A mulher parecia saber o que seus 2 aprendizes estavam pensando. Lembrem-se de sempre pensar 3 vezes antes de agir. Não deixem que as aparências obscureçam seus olhos. A cobra branca já voltou para seu ninho. Vamos descer e dar uma olhada. Eu, que corri de volta para o vale ofegante, soltei um suspiro de alívio. A fuga constante consumiu muita energia. Uma fadiga indescritível. Vinhas de livros trepam sobre a antiga árvore de ginkgo, frequentemente enrolando e escalando. Tanto que o tronco da árvore antiga foi polido. A estrada para fora da montanha é muito profunda. Decidi que não posso mais sair. Mesmo que haja ouro por toda parte fora da montanha, não irei. Que se dane quem quiser ir. As 3 pessoas no ar olharam com diversão para a cobra branca, que estava um tanto envergonhada. A mulher até fingiu ser profunda. Embora este não seja um lugar abençoado, ainda é um bom lugar. A aura é razoável, pertencendo ao tipo de desdém e surpresa negligenciados.
É o suficiente para o pequeno demônio que abriu sua inteligência espiritual cultivar a lagoa profunda no vale e as montanhas circundantes. São claramente um esboço de uma matriz de coleta de espíritos. O antigo ginkgo é o olho da matriz. A cobra branca tem um pouco de destino. Com um flash, as 3 pessoas apareceram em uma pedra gigante sob a árvore. A menina curiosamente se inclinou. Estendeu a mão e tocou a pedra gigante que havia sido polida pela cobra branca. Esses 3 são deuses ou cultivadores. De repente, sendo perseguido até meu velho ninho, não sabia se deveria correr ou continuar fingindo ser um animal selvagem comum. Sob a luz, o corpo instintivamente fez um movimento, expondo 2 dentes venenosos afiados na mandíbula superior, emitindo um aviso. Aquela mulher é muito bonita. Seria ainda mais bonita se não estivesse sorrindo para mim. Eu pensei assim. A pequena cobra que acabou de condensar a energia. A inteligência espiritual é muito alta. Interessante. Eu, que acabei de me curvar em uma postura de ataque, imediatamente desisti da resistência e até escorreguei do tronco da árvore para o chão. Enrolei-me em um disco, com a cabeça e o corpo bem próximos ao chão, implorando por misericórdia. O que mais eu poderia fazer? Você não vê que os calcanhares das pessoas estão pairando no ar? Aqueles são imortais da espada. Abaixei a cabeça e não me atrevi a me mexer. Só espero que as figuras importantes não levem a cobra a sério. Imediatamente depois, através do meu olfato aguçado, descobri que alguém estava caminhando até mim. O chão não sentiu o tremor. Não precisa dizer mais nada. Definitivamente, a habilidade daquela pessoa é tão alta que ela pode caminhar na neve sem deixar rastros. Você deve saber que há 3 pessoas na frente. E eu só consigo sentir 2 crianças. Quanto àquela mulher, só posso determinar a direção através do olfato. A mulher estava observando a cobra branca na frente dela. A cobra branca é muito comum, mas um pouco diferente. A pele de cobra é comum e também é considerada poderosa. A inteligência espiritual dos espíritos das montanhas e monstros selvagens geralmente não é alta, mas esta cobra branca tem uma inteligência espiritual extremamente alta. A surpresa e o espanto ao ver as 3 pessoas, bem como a fuga e a atuação de Touro, imediatamente a assustaram a ponto de se render ao chão. Muito interessante. Logo, uma ideia interessante surgiu na mente da mulher. Pequena cobra, venha comigo para a montanha e seja um monstro guardião do portão, que tal? Na verdade, a mulher não tinha esse plano antes. Ela simplesmente veio dar uma olhada por curiosidade, para matar o tédio do cultivo. Também não era porque a inteligência espiritual do animal era alta. Embora a cobra branca seja inteligente, há muitos monstros com alta inteligência espiritual neste mundo. O que a fez mudar de ideia foi a pele de cobra bonita, delicada e lisa da cobra branca. As pessoas ainda gostam de coisas bonitas, como ver uma pulseira bonita. Claro que queria comprar. Olhei para a mulher, observando a expressão animada em seu rosto ao admirar minhas belas escamas de cobra. Só pude concordar, mesmo que eu soubesse que a mulher não era má. Era gentil, mas e se ela repentinamente decidisse fazer um casaco de pele de cobra? As 2 crianças não se importavam. Até achavam divertido ter mais uma cobra. Não precisava falar muito com uma cobra demoníaca de baixo nível. A mulher enrolou a manga comprida, me sugando para dentro. Tudo ficou escuro e eu desmaiei. Ótimo, fui tratado como um objeto. Quando acordei novamente, percebi que estava no meio de uma montanha imponente. A primeira coisa que vi foi uma rocha gigante, com cerca de 7 andares de altura, com 3 grandes caracteres esculpidos. Montanha Xinhua. A montanha Xinhua se eleva abruptamente para o céu, quebrando a terra em milhares de picos. Milhares de picos imponentes. O céu vasto. Lembro-me de ter viajado para a montanha Hua na Terra em minha vida passada. Mas esta montanha é ainda mais alta, maior, mais perigosa e mais bonita que a montanha Hua. Eu sabia que havia encontrado uma pessoa importante. Inicialmente, resisti a ser capturado para guardar a porta, mas agora parece que tive sorte. Com um protetor, a vida é boa. Mesmo que a pessoa importante jogue fora coisas inúteis, isso pode beneficiar esta cobra. A mulher estava caminhando montanha acima com seus 2 jovens aprendizes, conversando e rindo. Eu os segui de perto, andando pelas ruas de pedra. Nas encostas das montanhas, cachoeiras de todos os tamanhos são visíveis em todos os lugares, e a água das piscinas é cristalina. É possível ver penhascos íngremes imponentes, picos de montanhas que perfuram as nuvens e desfiladeiros profundos com pináculos de cavaleiros. Os grandes salões da montanha se sobrepõem em camadas, como um palácio celestial. Entre os vales, também existem pontes de pedra e corredores conectados. Existem pinheiros verdes que crescem sobre rochas gigantes ou ao lado de cachoeiras, cercados por nuvens e ondas profundas de água azul. Uma brisa suave sopra, e o pavilhão de pedra nas nuvens aparece e desaparece. Se você estivesse sentado no pavilhão neste momento, com uma garrafa de vinho claro e uma cítara tocando, seria verdadeiramente um paraíso na terra. Levantei a língua e olhei para o céu.
Uma enorme formação mágica estava girando vagamente. Não era à toa que não voei para a montanha. Mas voltei andando. O céu deve ser uma zona de exclusão aérea. Estrada da montanha mundial. De vez em quando, encontrava monges vestindo túnicas taoístas brancas com fundo azul e padrões azuis, jovens ou velhos. Quando viam a mulher, todos se curvavam e abriam caminho. Ao longo do caminho, ouvi muitas informações. Este é o palácio de Puro Yang. O nome da mulher é Yu Hong, e ela é a irmã mais nova do mestre do palácio. O menino se chama Igmu, e a menina mais nova se chama Shuling. Ela é uma discípula pessoal de Yu Hong. Ouvi dizer que o palácio de Puro Yang tem apenas 2 discípulos de Yu Hong. Inúmeras pessoas lutam para entrar, mas não conseguem encontrar uma maneira. Parece que me juntei a uma família rica. Logo chegamos a um enorme arco. As mais de 10 pessoas que guardavam o portão me deixaram muito nervoso. O arco de pedra tinha 3 grandes caracteres cheios de energia espiritual escritos nele: Palácio de Puro Yang. Não sei porquê, mas depois de entrar pelo portão da montanha, descobri que o ar aqui era particularmente fresco. Seguindo os 3, passamos por muitas praças onde os discípulos praticavam suas habilidades, e passamos por salões requintados. Depois de passar por pontes de pedra e corredores, chegamos a um lugar isolado e tranquilo. Em frente a um palácio requintado, o palácio ficava na beira de um penhasco, com um vasto mar de nuvens. Pinheiros antigos e vigorosos. Olhando para o salão vazio, com apenas 3 pessoas. A cobra branca finalmente entendeu por que me trouxeram de volta. Na verdade, eles estavam procurando por mim. De qualquer forma, não preciso me preocupar em me tornar sopa de cobra. Todas as cobras demoníacas são sempre ótimas. Não preciso me curvar ou servir chá. Não há cerimônia. Capturar uma cobra demoníaca para guardar a porta não é como aceitar um discípulo. Não há necessidade de fazer nenhuma cerimônia. Este salão será seu lugar de descanso no futuro. Você também deve prestar atenção à patrulha dos templos nas montanhas próximas. Já notifiquei. A dispensa e os assuntos internos. Você pode ir à dispensa para comer. Além disso, é proibido invadir áreas restritas à vontade. Caso contrário, ninguém poderá salvar sua vida. Eu balancei a cabeça. E o Hong ficou muito satisfeita ao me ver tão cheio de espiritualidade. Então, sem se importar se eu entendia ou não, ela começou a instruir seus 2 discípulos em sua prática. Simplesmente fingi não entender. Encontrei um lugar no salão e me enrolei, levantando a cabeça e endireitando o peito. Os 2 discípulos, Yang Mu, não eram muito amigáveis comigo. Ele frequentemente me olhava com raiva. A garotinha Shuling era particularmente travessa e frequentemente estendia a mão para tocar minhas escamas de cobra. De repente, não preciso me preocupar em ser caçado ou ficar alerta contra predadores. Estou um pouco desconfortável. É muito tranquilo e seguro aqui. Flores desabrocham do lado de fora do salão. As nuvens estão em turbilhão. No salão, uma cobra branca endireita o peito abertamente. A partir de então, comecei minha vida de cultivo. Eu andava pelos arredores do palácio quando não tinha nada para fazer, capturando ratos e repelindo mosquitos. Então corri para o espaço aberto em frente ao salão. Havia uma garrafa de jade colocada sobre uma grande mesa. Dentro dela havia uma deliciosa pílula, mas uma cobra não tinha qualificação para comê-la. 3 dias se passaram. Além de espiar, vago pelo portão da seita, e quando estou cansado, volto para o palácio guardado por Yu Hong. Enrolo-me nas pedras gigantes à beira do penhasco para dormir. Quanto a guardar o salão principal, não acredito que não haja formações ao redor do salão. Sob Yu Hong, Yang Mu tem uma personalidade rígida, enquanto Shuling é uma garotinha travessa. Sempre inquieta, desde que uma cobra branca chegou, os olhos de Shuling brilham. Sempre procura a cobra branca para brincar. Esta onda, eu que acabei de adormecer. Ouço alguém se aproximando, vejo os olhos da cobra branca se abrirem e a língua. Finalmente vejo Yu Hong se aproximando, mas parece que a situação não está muito boa. A expressão de Yu Hong é séria. Tom severo. Cobra branca, como você pode ser preguiçosa? Apresse-se e vá trabalhar. A Yu Hong na frente dela está brincando com a cobra branca. Eu cuspo e engulo algumas vezes a língua de cobra. Continuo a dormir preguiçosamente. Shuling fica ressentida e remove a ilusão. Ah, você me descobriu de novo. Não é divertido. Revelando a aparência de Shuling, estou muito orgulhoso por dentro. Levei um susto no começo. Rapidamente descobri a falha. A troca de técnica é apenas para confundir a visão, capturando facilmente os fatores de aura. Além disso, pela radiação infravermelha, a pequena Shuling é muito óbvia. Estou em Huashan inúmeras vezes. Vaguei pelos prédios de distribuição de energia por vários dias e finalmente entendi a situação geral. Dizem que Shunyangon foi criado por um grande ser imortal. É a seita divina Zengogo do Império Tang, com profundas fundações e inúmeros mestres. Entre os que se tornam imortais, é merecidamente a seita número 1 do mundo. A seita é dividida em 5 linhagens,
sendo a linhagem Ushu do chefe Li Xianjian. E o chefe, junto com 4 irmãos e irmãs mais velhos, Gu Kang, Jin Shu, Jian Liling Shu e Unzi Shu. Finalmente, a linhagem Qingshu de Hong-Nei, que geralmente guarda um lado. O lugar onde estou é o Palácio Qingshu. Quase todos no mundo desejam se juntar a Shunyan para cultivar a imortalidade quando crianças. Buscar o tão e viver para sempre. No entanto, devido às limitações de aptidão, apenas 1 em cada 10.000 entra na montanha. Aqueles que podem entrar no portão da montanha são todos pilares do mundo, do tipo cujo espírito escapa do topo da cabeça e não pode ser contido. O Palácio Shunyan é o líder das seitas famosas e é o mais respeitado pelo mundo, com uma aura justa. Obtém o bem e a retidão. Independentemente dos cultivadores malignos ou demônios, protege o mundo. Os discípulos de Shunyan que descem a montanha para ganhar experiência devem erradicar o mal diretamente. O mais importante é que as pessoas do Palácio Shunyan se concentrem no cultivo. Não têm muito interesse em assuntos mundanos. Esta é também a razão pela qual os imperadores humanos consideram Shunyan como a seita divina Zengoku. Acho que abracei uma coxa grossa. É simplesmente o melhor lugar podre para comer e esperar pela morte. Esta é a seita divina Zengoku. Quem ousaria invadir a montanha e causar problemas? Yingmu e Shuling descobriram que a cobra branca abraçada recentemente está muito mais diligente nas montanhas e florestas ao redor do palácio, sem mencionar ratos. Nem mesmo um percevejo, contanto que a cobra branca nade de algum lugar, o cheiro de cobra deixado para trás assustará os ratos a ponto de fugirem com suas famílias. A cobra branca que apenas guarda o salão principal. Na verdade, se preocupa em organizar o ambiente circundante. No palácio exclusivo da linhagem Qingshu Yulon, incluindo o pescador, há apenas 3 pessoas. E uma cobra. Dizem que foi pega de volta para guardar a porta. Na verdade, é apenas um animal de estimação para agradar aos olhos. Não preciso guardar a porta todos os dias. Sem nada para fazer, começo a pensar em como acelerar minha velocidade de cultivo. A fundação de uma montanha imortal é muito desejada. Por exemplo, o forte cheiro de elixires medicinais que flutua do Palácio Lingshu. A linhagem Lingshu se concentra em fabricar remédios, refinar pílulas e transformar talismãs. Sua habilidade médica é excelente. É o pico da montanha em Shunyan dedicado à medicina e ao refino de pílulas. Todos pensam que os discípulos da linhagem Lingshu só sabem refinar pílulas e não sabem lutar, mas estão errados. Refinar pílulas requer uma base sólida. Além disso, enquanto refina pílulas diariamente, desde que a habilidade médica salve as pessoas. A verdade de ter muitos amigos. Eles podem obter qualquer técnica de espada ou tesouro. São ricos e poderosos. Estou de olho nos discípulos Lingshu por causa de sua riqueza e poder. Esses caras são muito ricos. Contanto que eu venha aqui para pegar um pouco de lixo, definitivamente haverá benefícios. É como jogar um jogo. Contas grandes e mestres não se importam com o lixo. Esse lixo, para contas pequenas, é um tesouro. Em frente ao salão principal do Palácio Lingshu, em um assento de lótus de pedra, foi colocado um enorme forno de refino de pílulas em forma de cabaça. O forno de pílulas está cheio de formações gravadas. 8 cantos estão pendurados com cordas. Olho para o forno de pílulas, perplexo por dentro. Também não sei o que significa a corda pendurada no forno de pílulas. Olhei por um longo tempo, mas não consegui entender nada. A cobra branca passou pelo salão principal e foi para o quintal como se estivesse em casa. Os 2 discípulos que guardavam o salão principal pareciam não ver nada. A notícia de que o mestre Tio trouxe uma cobra branca rapidamente se espalhou por Huashan. Na época, todos pensavam que era uma besta espiritual rara, mas acabou sendo uma cobra branca comum. Todos estão apenas interessados nisso. Quanto a impedir, não há necessidade. É apenas uma cobra de estimação. No máximo, pegue alguns resíduos de remédios para comer no Palácio Lingshu. A cobra branca foi para fora da sala de refino de pílulas novamente. Nem olhou para os discípulos Lingshu que se reuniram por curiosidade e foi para seu assento exclusivo. Endireitou o corpo e esperou em silêncio. Seja para refinar pílulas ou curar doenças, é fácil falhar. Os resíduos produzidos não podem ser consumidos. Especialmente as pílulas residuais são tóxicas e podem causar reações tóxicas graves. O método de manuseio geralmente é coletá-los. Após o registro, eles são jogados fora. Agora eles têm um novo uso. Por quê? Olhou para as pílulas residuais recém-entregues, registrou-as com um pincel e colocou-as de lado com um sorriso satisfeito. Esta cobra branca é realmente útil, poupando-me de ter que lidar com as pílulas residuais. Essa coisa não tem função nenhuma. Eu realmente não entendo o que adianta comê-las. Os resíduos de pílulas medicinais são inúteis para os humanos e contêm toxinas. Mas para mim, são um grande tônico. Ser tóxico é relativo aos humanos. Além disso, com meu olfato, também posso distinguir quais podem ser comidas e quais são tóxicas.
Abri minha boca e mirei nas 10 ou mais pílulas residuais no disco e suguei com força. As pílulas residuais foram sugadas para dentro da minha boca e então enrolei meu corpo e continuei a esperar preguiçosamente. Minha capacidade de ingestão com a língua foi levada ao extremo. Já faz quase um mês que venho ao Palácio Linchu para misturar resíduos de pílulas medicinais. Meu nível de cultivo está aumentando constantemente. 2 cultivadoras entraram na loja e trouxeram 2 pílulas com qualidades não muito boas. A cultivadora me entregou as pílulas e disse: "Língua de feijão branca, aqui está para você." Língua branca secretamente revirou os olhos. Mas ainda assim avançou obedientemente e abriu a boca para engolir. A qualidade das pílulas não é boa, o que significa que o efeito medicinal é insuficiente. Para mim, já são tônicos de primeira classe. Esperei por mais 2 libras de pílulas residuais e uma caixa de resíduos de medicamentos. Depois de comer tudo, movi meu corpo para longe. Recentemente, meu cultivo tem aumentado rapidamente. Os resíduos de pílulas medicinais e os produtos semi-acabados de pílulas daquelas cultivadoras têm um efeito muito bom. Depois de absorvê-los, toda a minha língua se sente profundamente revigorada. Se eu encontrasse o espírito do lobo cinzento agora, eu nem precisaria do veneno da língua ou de ir para a água. Garanto que o estrangularia até a morte no local. Voltei para o Palácio Qingchu sem nem olhar para as 2 crianças que ainda estavam praticando diligentemente e enrolei-me diretamente no pinheiro antigo na beira do penhasco e não me movi. Digesto o que está na minha barriga. Sisi quer se separar do meu corpo e penetrar profundamente em todo o meu corpo com vasos sanguíneos. Eu não esperava que essa digestão levasse um dia. No dia seguinte, quando acordei, senti uma sensação de aperto em todo o meu corpo. Eu sabia que estava prestes a trocar de pele novamente. Shulin, que estava praticando esgrima, lançou um olhar de soslaio e viu que a grande língua enrolada no pinheiro antigo parecia um pouco estranha. Então ele parou de praticar esgrima e foi verificar. Mestre! Mestre! Algo aconteceu. Yang Mu estava confuso. Ele olhou para a língua branca e também sentiu que algo parecia diferente. Yu Hong estava meditando e cultivando em uma almofada. Ela teve que abrir os olhos ao ouvir o chamado. Mestre! Algo aconteceu. A grande branca vai morrer. Shulin ficou tonto. Ele foi instantaneamente levado pelo mestre para a frente do pinheiro antigo na beira do penhasco. Shulin apontou para a língua branca e disse ansiosamente. Mestre, olhe, o corpo da grande branca está escuro e sem brilho, até os olhos estão brancos. Yu Hong levantou a mão para sinalizar a Shulin para ficar calma, examinou cuidadosamente e disse levemente. Não se preocupe, a grande branca está bem. Talvez esteja passando por uma transformação. Shulin ouviu as palavras e soltou um suspiro de alívio. Igmo ainda era taciturno e sua expressão era fria. O que a língua branca comeu esses dias? Pensando bem, ele sentiu que não poderia ser essa língua. Sua velocidade de cultivo estava mais rápida, como se tivesse comido algo bom. Isso levou a sua vitalidade e melhoria no cultivo. A expressão de Yu Hong era sombria. O quê? Será que vocês 2 pegaram seu poder e experiência e quiseram alimentar a língua? Shulin e Yang Mu se entreolharam embaraçados. De jeito nenhum. A grande branca só foi ao Palácio Linchu recentemente e comeu muitos resíduos de pílulas e resíduos de medicamentos. O irmão sênior Du, que administra os resíduos de pílulas e resíduos de medicamentos, tem estado muito mais relaxado recentemente. Quase comeu uma bacia inteira. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Yu Hong se contraíram. Sendo experiente, ele rapidamente entendeu a situação interna. A capacidade de absorção e digestão dos humanos não é tão boa quanto a da língua. As pílulas residuais e os resíduos de medicamentos são simplesmente tônicos para a língua. Você deve saber que os materiais medicinais usados para refinar medicamentos e pílulas são todos grandes tônicos. São todas coisas que os cultivadores usam para melhorar seu cultivo e curar ferimentos. Comer uma bacia inteira. Isso vai evoluir. Os 3 tentaram observar de perto a mim no pinheiro antigo. Logo comecei a nadar no pinheiro antigo resistente. Ocasionalmente, esfregava minha cabeça nas bordas e cantos. Logo as escamas da língua se abriram, revelando a nova pele de cobra dentro. Eu me esfreguei lentamente na árvore, usando os galhos para prender a pele velha e tentando me libertar. Primeiro foi a língua. Os 3 ficaram na beira do penhasco observando atentamente o tempo todo. Cada troca de pele é perigosa para a língua. Uma vez que a troca de pele não seja bem sucedida, a morte é certa. Demorou mais de 1 hora. Quando a cauda da cobra saiu ligeiramente da pele velha, Shulin aplaudiu alegremente. Yu Hong também sorriu pensativamente. Não sei porquê. Depois de observar todo o processo de troca de pele da língua, houve uma ligeira melhora em seu estado mental. Trocar de pele velha. Renascido, todas as coisas têm sua lei original, a língua branca após a muda. Agarrado a um pinheiro antigo, adormeceu profundamente, e quando acordou novamente, já tinha 9 metros de comprimento. Nesta famosa seita de lazer, encontrou seu próprio modo de vida, de manhã, absorvendo a névoa nas bordas dos dentes.
Quando está com fome, vai ao refeitório comer carne, vai ao Palácio Linshu para esperar e comer de graça. Melhora o cultivo e depois volta ao Palácio Qinshu para guardar a porta e dormir profundamente. Os dias são incrivelmente tranquilos. Xu Lian percebeu que ultimamente vou frequentemente à Praça Taishi. A Praça Taishi é onde os discípulos do Palácio Shunyan praticam espadas. Visto de cima, a praça é um enorme diagrama de Bagua, com um enorme peixe yin no meio. A praça é muito grande. Pelo menos 10 campos de futebol de tamanho. Eu presumo que é muito provável que algum ser poderoso use poder mágico para criar diretamente a montanha, movendo-se para que os discípulos pratiquem espadas na praça. A energia da espada é vasta. Como uma montanha, como um mar, como o vento. Alguns discípulos praticam a formação de espadas, outros estão descansando e aprendendo técnicas de espada. Praticar espadas aqui pode sentir a energia da espada e aprender, e também pode observar as técnicas de espada dos irmãos mais velhos. Se a mão coçar, vai encontrar irmãos para trocar golpes. Quando os jovens discípulos descansam e explicam as técnicas de espada. Ocasionalmente, eles viram a cabeça para olhar para a cobra branca ao lado. Eu estava realmente roubando os ensinamentos. A Praça Taishi é onde os discípulos juniores lavam o rosto. É onde os discípulos seniores praticam. Eu não entendo nem consigo ouvir. É mais importante para Xiu construir uma boa base. Então, fiquei na Praça Taishi aprendendo técnicas. Fiquei muito tempo e houve novos discípulos entrando e saindo da montanha Zovan. Além de ir à Praça Taishi para praticar as técnicas de espada, eles também devem vir à montanha Zovan para meditar e praticar, praticando como operar as técnicas. Entrando no verdadeiro mundo do cultivo, a montanha Zovan é muito grande. A montanha é coberta de pequenos e grandes espaços abertos e plataformas. Cachoeiras e riachos atravessam o carro-chefe, adicionando ainda mais uma atmosfera imortal. No topo da montanha Zovan, há uma rocha gigante. O topo da rocha gigante tem o tamanho de uma quadra de basquete. O antigo pavilhão de pedra fica na borda. Em frente ao pavilhão de pedra, há uma antiga árvore de cerâmica. Todos aqueles que podem vir ao topo da rocha gigante para praticar são os gênios mais destacados entre os discípulos. Os anciãos do palácio ou aqueles com um cultivo extremamente alto. Virá para responder a dúvidas e resolver conflitos, e até mesmo o mestre da seita ocasionalmente virá para orientar os discípulos no cultivo. Claro, e o Hong também virá para dar aulas. Yang Mu, o pequeno Xu Linglian é um visitante frequente aqui. Hoje, quem está dando aulas é um ancião. Um ancião não precisa ser necessariamente um velho, contanto que o cultivo atinja uma certa altura. Pode ser chamado de ancião. O discípulo mais jovem tem apenas 5 ou 6 anos de idade, sempre incapaz de resistir à curiosidade. Vira a cabeça para olhar para uma enorme cobra branca enrolada na árvore de cerâmica. A língua da cobra branca está pendurada, como se estivesse ouvindo a aula. O local de treinamento deste discípulo gênio se tornou mais uma vez meu objetivo de roubar ensinamentos. Eu, habitualmente, cuspo a língua de cobra, tentando lembrar essas escrituras que antes eram familiares, mas nunca foram seriamente estudadas. Aqueles jovens discípulos não sabem quanta era uma cobra precisa para cultivar. Apenas abrir a corrente da inteligência. Sela o caminho de cultivo da maioria dos animais não emocionais. Sem tempo, sem lei, sem porta. O cultivo é difícil e difícil. Agora que existe uma oportunidade, é claro que devo me esforçar ao máximo para lembrar tudo. O caminho do cultivo é extremamente acidentado. Tudo o que posso fazer é tentar o meu melhor para escalar. Neste dia, aprendi muito. O sol vermelho está se pondo no oeste. Para mover o enorme corpo de volta ao Palácio Linshu, também devo digerir, entender e integrar durante a noite muitas das coisas que aprendi neste dia. No dia seguinte, depois de absorver a névoa, raramente durmo até tarde. Na hora da refeição, corro apressadamente para o refeitório. O chefe lá provavelmente já preparou carne e está esperando por mim. A qualidade é geralmente boa, mas é ilimitado. Estou muito satisfeito com isso. Chegando ao refeitório, corro familiarmente para os fundos para desfrutar sozinho de uma bacia de carne. Os discípulos que estavam rindo e conversando no saguão de repente se acalmam. O segundo irmão mais velho da seita, Lian Tianxin, entra no refeitório com uma expressão sombria. Todos não ousam respirar, com medo de ofender Lian Xingu, que não está de bom humor. Lian Tianxin, que está de mau humor, não veio para comer, mas para desabafar sua frustração, vendo os muitos discípulos no refeitório sendo obedientes. Incapaz de encontrar falhas, ele simplesmente vai para a cozinha dos fundos, querendo encontrar falhas na cozinha dos fundos para liberar sua raiva. O chefe gordo fica com o rosto amargo ao ver Lian Tianxin se aproximando. Justamente nesse momento, Lian Tianxin de repente levanta os olhos para olhar para o pátio dos fundos. Neste momento, eu acabei de engolir a carne gorda e não tive tempo de correr. Um rosto frio e severo aparece na frente. Gerente, como você pode permitir que um animal entre e saia da cozinha?
O gerente está com o rosto cheio de suor, explicando nervosamente. Eu não aguento mais e me levanto, emitindo um silvo de alerta. Eu não posso ficar parado e não me importar. Não posso implicar o gerente por causa de mim. Não acredito que essa cara de caixão realmente ouse me matar. Animal procurando a morte. Lian Xiangxin é um lunático. Eu não acreditava antes, mas ao vê-lo arremessar o emblema em mim, percebi que Lian Xiangxin realmente é muito desagradável. Estou um pouco arrependido de ter provocado agora o emblema do imã. Eu, que sou apenas um espírito de cobra de baixo nível, sou nocauteado diretamente. Com um estrondo, a cobra branca de mais de 9 metros de comprimento quebra as portas e janelas da cozinha. Cai diretamente no saguão onde os discípulos estão comendo. Derruba continuamente 3 mesas e derruba vários discípulos antes de parar. Balanço a cabeça de cobra branca, um pouco tonto, e ainda tenho um gosto de sangue e ossos na boca. Fui ferido internamente. Depois de atacar a cobra branca, até Lian Xiangxin percebeu que tinha exagerado um pouco. Estou um pouco cego e não consigo levantar. Não consigo falar palavras humanas, então xingo clássicos xingamentos nacionais em meu coração. Sem se importar com os muitos discípulos presentes, ele se virou e bateu descontroladamente, correndo em direção a Lian Xiangxin na cozinha. Não importa se você não consegue vencê-lo, mas você tem que deixar a outra parte saber que você é um cara desesperado. Pelo menos aqui ele não se atreve a realmente matar. A cobra de mais de 9 metros de comprimento corre descontroladamente na sala de jantar cheia de mesas de jantar. É simplesmente uma bagunça. Lian Xiangxin, que originalmente tinha algumas notícias. Depois de me ver transformando a sala de jantar em uma bagunça, minha raiva aumentou instantaneamente e meu rosto ficou congestionado. Ele desembainhou sua espada e correu em minha direção. Sem dizer uma palavra, virei a cabeça e entrei na pilha de discípulos. Use discípulos como escudos. Você também sai. Saia para mim. A porta da sala de jantar não é grande. Em tempos normais, as pessoas se cedem umas às outras, então não fica lotado. Agora está uma bagunça. Muitos discípulos não conseguem escapar correndo nem se esconder. Todos começaram a xingar. Toda a sala de jantar parecia um mercado de vegetais. Era realmente um crime. Os discípulos estavam em colapso. O gerente Zhang e outros ficaram pasmos. Lian Xiangxin não conseguia correr rápido por causa dos muitos discípulos que o impediam. Ele não se atreveu a usar sua espada, com medo de ferir alguém. Só que aquela cobra desprezível estava grudada no chão. Ele estava rastejando entre as pernas da mesa e as pernas das pessoas como um luaj. Justamente quando a sala de jantar estava uma bagunça. Na praça Taishi, não muito longe, um jovem de cabelos grisalhos olhou para a sala de jantar e franziu a testa. Sua figura desapareceu instantaneamente do lugar. Quando ele apareceu novamente, ele já estava no céu acima da sala de jantar. Olhando para baixo, ele só podia ver pessoas correndo para fora da pequena porta da sala de jantar em uma confusão. Portas e janelas estavam constantemente quebrando. Entre os discípulos que pularam para fora, havia o som de mesas e cadeiras quebrando. Pode-se dizer que desde o estabelecimento do Palácio Shunyan, nunca se viu uma cena tão caótica. A pessoa que chegou não era outra senão Qiyu do Palácio Zishu, um dos 5 filhos de Shunyan. Qiyu valoriza mais o Estado de Direito e a etiqueta. Ele geralmente é responsável por retificar as regras e controlar a defesa do Palácio Shunyan. Ele não pode tolerar nenhum pingo de erro. Ao ver a cena diante dele, ele ficou tão zangado que quase explodiu. Chega! Parem todos! Eu estava prestes a me aproximar da aldeia de Zen, mas de repente caí no chão. Outros discípulos também caíram no chão sem dizer uma palavra. Lian Xiangxin também não conseguiu escapar. Xu Ling, que acabará de correr para a porta e queria separar a briga, simplesmente caiu de bruços. Todos entraram em silêncio e ninguém se atreveu a se mover. Qiun tinha um alto nível de cultivo. Com apenas um olhar, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele olhou para mim. Apenas um olhar me fez sentir um frio na espinha. Felizmente, seu olhar mudou rapidamente e pousou em Lian Xiangxin. Na verdade, diga. Espere, deixe-me falar. Cale a boca. O rosto de Lian Xiangxin estava feio e ele olhou furiosamente. Você é o segundo discípulo do Palácio Shunyan. Você realmente não consegue lidar com um animal? Você não tem vergonha o suficiente? Estúpido! Discípulo obedece. Lian Xiangxin curvou-se 2 vezes, despediu-se e voou para a Siberia. Depois que Qiun terminou de lidar com Lian Xiangxin, ele virou a cabeça para olhar para a cobra branca. Suas sobrancelhas se moveram. Eu estava tão assustado que nem me atrevi a mostrar meu temperamento de cobra. Quem sabe se esse cara famoso por sua severidade de repente não teria a ideia de fazer sopa de cobra. Qiun virou a cabeça para olhar para Xu Ling, que ainda estava deitado no chão. Xu Ling. Discípulo está aqui. O Palácio Qin Shu supervisionará a cobra branca do corredor e a disciplinará estritamente por não conhecer a etiqueta. Dentro de 3 meses, a cobra branca não pode vir ao refeitório para comer. Xu Ling ficou surpreso por dentro.
Tio Marcial Kion realmente deixou a cobra branca escapar? Quando é que o tio Marcial se tornou tão fácil de agradar? Sim. Como um dos 5 filhos de Shunyan, ele não pode se importar com uma pequena cobra. Dispersem-se. Os artesãos devem consertar o refeitório o mais rápido possível. Kion balançou as mangas e desapareceu instantaneamente no ar. Essa técnica de teletransporte deixou a cobra branca com muita inveja. Lian Tianxin, que estava voando para a Siberia à distância. Depois de ouvir a punição de Kion para a cobra branca, seu rosto ficou escuro e ele cerrou os dentes e acelerou para sair. Shuling tirou uma pílula curativa e colocou na minha boca. Depois de tomar a pílula, me senti muito mais confortável. Eu não ouvi a tagarelice de Shuling e fui cambaleando para o palácio Qingchu. Então recebi a punição de Yan Hong. Shuling estava segurando sua barriga e rindo. Até o rosto gelado de Lian Yingmi não pôde deixar de contrair os cantos da boca. Em frente à estátua, a cobra branca levantou a língua e permaneceu imóvel. Com um pilar vermelho na cabeça, Yan Hong o puniu para levantar o pilar. Depois do Ano Novo. Huashan é a montanha do norte. No inverno, é um mundo de gelo e neve, como um país das maravilhas. O gelo e a neve derreteram e a primavera voltou à terra. Em uma manhã, acordando vagamente, vi o degelo da neve acumulada e o retorno do calor do lado de fora da loja, com gotas de água ensanguentada caindo das telhas do telhado. Como se estivesse chovendo, não sei porquê, mas no fundo da minha alma sempre há um forte pressentimento. Nunca tive isso antes, e esse pressentimento é inato. Levantei minha língua. Absorvi a caixa inteira de pílulas medicinais ao meu lado, contorci meu corpo algumas vezes e mudei de posição para continuar hibernando. Aproveito para absorver as pílulas medicinais e reabastecer minhas energias para enfrentar o perigo. A intuição me diz para comer bem e repor as energias para lidar com a crise. A primavera é fria e eu não pretendo sair. A temperatura muito baixa deixará meu corpo rígido. O pensamento fica mais lento, não é flexível o suficiente. Dormi por mais de 2 meses. A chuva bate nas flores de pereira, a brisa da primavera no rosto, a primavera chega ao mundo, a grama e as árvores sabem. Um gato de primavera está deitado no telhado, expondo sua barriga, aproveitando o sol quente. As montanhas estão cheias de flores silvestres. Flores de pereira brancas como a neve, casais jovens indistintos em todos os lugares, passeios de primavera e piqueniques por toda a parte. Até o mestre da seita foi para o mar da transformação para provar o chá e discutir o vinho, realmente despreocupado. King Shugon saiu lentamente da loja, com as sobrancelhas franzidas, olhando para o céu. Não sei porquê. A pressão do céu parecia estar ficando cada vez mais forte, e eu rapidamente conectei os pontos com a honra, calculando um pouco. Olho para trás e vejo a protuberância vermelha na minha cabeça onde estou deitado. Ontem acordei e roubei uma erva espiritual, embora não fosse muito preciosa. Mas ele também está muito bravo, então aceite. Grande branco. Abaixe a vela, vem aqui. Abaixei a vela com cuidado e então cheguei perto de Yu Hong. Enrolei-me em uma bola e olhei para este chefe nominal. 5 anos se passaram. Esta bela especialista não só não envelheceu, mas ficou ainda mais jovem. Definitivamente, seu cultivo aumentou muito para ser assim. Você merece ser um dos 5 filhos de Shunyan. Você sempre tem uma sensação de... um sentimento assustador? Pensei um pouco e balancei a cabeça. Isso vai sofrer uma tribulação de trovões. Se passar, terá muitos benefícios. Se não passar, sua alma será dispersa e seus ossos não sobrarão. Pensando bem, nos últimos anos, comi muitos resíduos de pílulas descartadas, e consegui absorvê-los e transformá-los. Muito bom! Nos próximos dias, você deve se recuperar obedientemente e se preparar para a tribulação. Mas é melhor não ser dentro da seita, nem pensar em evitar a palavra tribulação. Parece haver uma tristeza inexplicável no meu coração. Os cultivadores humanos não precisam se preocupar com o clima, apenas cultivar diligentemente. No máximo, quando atingirem o pico e se prepararem para ascender, eles sofrerão uma tribulação para ver se é apenas para mostrar. Outras espécies são miseráveis. Não demora muito para começar a cultivar e ter que sofrer uma tribulação. Quando estiverem prestes a ascender, terão que passar por uma novamente, sofrendo uma tribulação uma vez mais do que os humanos. Não subestime essa vez extra. A maioria dos demônios termina aqui. Se a força aumentar rapidamente após a tribulação, tudo bem, mas depois de passar, para por aí. Ainda é apenas um pequeno demônio. Um cultivador humano destrói com um tesouro mágico e acaba imediatamente. Simplesmente discriminação de espécies. O olhar de Shuling para mim. O olhar de Shuling para mim. Com pena, 5 anos se passaram, e a atual Shuling é uma bela e graciosa jovem. Nenhum cultivador é feio. Shuling é uma pequena beleza entre as belezas, travessa e adorável. Só um pouco estranha. Aquele cara, Yang Mu, tem um rosto de Seberg há 1000 anos. Ou está praticando esgrima ou fazendo sua lição de casa.
Mas depois de saber que vou sofrer uma tribulação, ele ainda tirou todas as pílulas medicinais de cura. O significado naquele olhar é óbvio, com apenas 3 palavras escritas em seu rosto: não morra. Mestre, o grande branco é tão lamentável. Por que você não lhe dá alguns itens espirituais para ajudar a superar a tribulação? Yingmu estava parado ao lado, embora não dissesse nada, mas seu significado era quase o mesmo que o de Xuling. Espero que o mestre possa dar alguns bons itens para me ajudar a superar a tribulação com segurança. E o Hong também não quer que eu morra. Existem apenas 3 pessoas e uma cobra no Palácio Qingchu. Se um desaparecer, será incrivelmente chato. E o Hong balançou a cabeça impotente. Esta garota não aprendeu mais nada, mas aprendeu a implorar. Em todo o Palácio Xunya. Apenas minha linhagem pode ter tanta afeição. Cultivar como um demônio é extremamente difícil. Nós, humanos, somos o espírito de todas as coisas, economizando muitas reviravoltas. Os demônios são diferentes. Abrir a inteligência espiritual já é incrivelmente difícil, e também enfrentar a tribulação celestial quando o cultivo é bem-sucedido. Não é voluntário proteger. Cultivar é difícil e desafiar o céu é perigoso. Os demônios superam a tribulação. Usar tesouros mágicos é uma escolha inferior. Confiar em objetos externos para superar a tribulação. Quando finalmente se transformam. É difícil transformar completamente. São injustos e desleais, e até a inteligência espiritual é deficiente. Portanto, é necessário resistir à tribulação celestial sem depender de nada, aceitando o batismo. Só assim é possível lavar a escória e ter uma boa base. Caso contrário, acabarão caindo. Tanto faz, relaxe. Assenti para mostrar que entendi, mas ainda estava muito nervoso. E o Hong olhou para Xuling e disse: vou organizar uma coisa para vocês. A cobra branca vai para a montanha para enfrentar a tribulação. É preciso que alguém esteja presente para evitar que os malfeitores aproveitem a oportunidade para roubar. Vocês dois devem protegê-lo pessoalmente. Aproveitem para sentir o poder do céu e da terra. Embora não tenhamos conseguido obter aura espiritual para ajudar, proteger também é bom. Pensei comigo, não acredito que alguém se atreva a provocar a raiva do puro Yang e criar problemas. Pensei um pouco. E o Hong saiu correndo. Ela sentiu que ela e seu irmão mais velho eram poucos, então simplesmente confiou em seus relacionamentos para pedir ajuda aos amigos. Mais uma pessoa, mais uma garantia. Em pouco tempo, cheguei lentamente ao portão da montanha com uma grande cabaça na boca. Estava cheia de todos os tipos de pílulas espirituais, e também com os melhores remédios de cura que o Hong implorou para dar. Xuling desceu e saiu comigo. Em pouco tempo, um grupo de cultivadoras alegres e seus seguidores saíram correndo. Os discípulos no portão da montanha apontavam e cochichavam. Fiquei muito feliz. A nuvem escura que pairava sobre minha cabeça há dias trouxe muito alívio para minha depressão. O que os monstros mais temem ao enfrentar a tribulação é que alguém cause problemas. É preciso saber que os monstros são basicamente solitários. Sem falar nos inimigos naturais do dia a dia, eles nunca perderão a oportunidade. Aqueles cultivadores humanos são como gatos farejando sangue, perseguindo de perto. Depois que a tribulação é bem-sucedida, o monstro em período de fraqueza é extremamente fácil de capturar ou usar como capanga. Ou então, eles são abertos diretamente. Se a tribulação falhar, eles só podem coletar um pouco de tribulação de trovões. O resto dos ossos e carne serve para obter materiais para refinar pílulas. Em suma, é um negócio lucrativo sem perdas. Em uma pequena colina anônima sob a montanha desolada, estou empoleirado no topo da montanha e não consigo me mover. Não posso fugir, então só posso aceitar meu destino. Diante da impossibilidade de escapar da tribulação celestial, só posso lutar até a morte. Se eu vencer, o céu estará limpo e o mar estará amplo. Se eu não vencer, terei que morrer. Não há possibilidade de retornar ao acampamento da vila de Xinshou. Nuvens escuras rodopiavam no céu acima da minha cabeça, como se fossem cair a qualquer momento. Xuling olhou para o céu com algum medo. É preciso saber que, mesmo para monstros de baixo nível, enfrentar a tribulação não é fácil. Nuvens densas pareciam estar caindo, como se estivessem avisando cada cultivador que desafia o céu. Formigas e ratos estavam mudando de casa freneticamente. Longe do centro da tempestade, pássaros e animais já haviam fugido sem deixar rastros. Mais algumas tendas foram adicionadas perto da colina. Xuling e outras discípulas viviam nas tendas. A anormalidade no céu também atraiu a atenção de muitas pessoas. Havia um total de 5 ou 6 cultivadores. Eles usaram suas habilidades de leveza para chegar perto da colina. Eles viram a cobra branca imóvel no topo da montanha e também viram os discípulos do Palácio Xunya. Eles são especializados em capturar ou caçar monstros em troca de recursos de cultivo. O que eles mais fazem é procurar monstros que estão enfrentando a tribulação. E então esperar por uma oportunidade para pegar as sobras. Irmão mais velho, essa cobra branca é muito rara.
Se a pegarmos depois da tribulação, podemos vendê-la por um preço alto. Se vendermos por um preço alto, também podemos receber uma comissão. Monstros enfrentando a tribulação são comuns, mas cobras brancas são muito raras. Especialmente aquela pele de cobra, macia e lisa como o jade, é extremamente rara. Estranho, o monstro realmente ousa enfrentar a tribulação sob o penhasco da transformação divina? Se não tivéssemos passado por aqui, não teríamos visto. E o que aqueles discípulos do Palácio Shunen estão fazendo? Será que eles também querem aproveitar a oportunidade para capturar o monstro? O jovem cultivador parecia ter uns 20 e poucos anos. Ele levantou a mão para sinalizar que todos discutissem, e a expressão gananciosa em seu rosto ao olhar para a cobra branca. Ele também olhou para os discípulos do Palácio Shunen com perplexidade. Depois de pensar um pouco, ele caminhou sozinho em direção a Shu Ling e outros. Os olhos de Yang Mu se abriram. Ele olhou sem expressão e então flutuou levemente, parando na frente de Shu Ling. Shu Ling e outras cultivadoras olharam para aqueles cultivadores e então pararam de prestar atenção. É suficiente ter Yang Mu para negociar. Quanto a alguém se atrever a causar problemas aqui, isso é ainda mais impossível. Embora seja sob a montanha, ainda é território do Palácio Shunen. A posição do Palácio Shunen no mundo do cultivo é autoexplicativa. Eu sou Zen Yong. Vim aqui especialmente para subjugar demônios e eliminar monstros. Saúde os senhores. Saúde os senhores. Em frente a ele estava Yang Mu, cujo rosto era uma montanha de gelo de 10.000 anos. Yang Mu olhou para Zen Yong com um olhar de desprezo e disse friamente, a cobra é do nosso Palácio Shunen. Depois de dizer isso, Yang Mu fechou os olhos. Ah, é assim? Não sei se podemos. Pode nos ceder uma boa pele de cobra no valor de 1.000 ouros? Vaza! Arrogante ao extremo. Zen Yong ficou atordoado e então uma raiva surgiu em seu coração. Quando o Palácio Shunen começou a criar monstros, será que esse garoto está me enganando? Um pirralho ousa me desprezar? Quem nunca matou ninguém depois de anos no mundo do cultivo? Uma pessoa não consegue se firmar se não for cruel. Talvez sua intenção assassina fosse muito óbvia. Yang Mu abriu os olhos e olhou friamente para Zen Yong. A espada atrás dele estava vagamente desembainhada. Zen Yong estremeceu e rapidamente reprimiu seus pensamentos. Então não vou incomodar os senhores. Me despeço, antes que as coisas piorassem. Zen Yong saiu apressadamente. Seja ele realmente querendo agir ou apenas fingindo. Não podemos ser muito chamativos. Aqui é a área de Washan. Se realmente provocarmos aqueles poderosos Shunen, não diga que um apoiador pode me proteger, é possível que até o apoiador seja arrancado pelas raízes. Zenjon, de volta ao lado de Tongul, estava irritado, invejoso e com ciúmes dos cultivadores das grandes seitas e cheio de ódio pelo ancestral Hua. A razão lhe diz para não arrumar encrenca, mas ele está muito conflituoso. Aquele bando, aqueles taoístas vão interferir, não pergunte muito. Vão. Yang Mu abriu os olhos e viu vários cultivadores desaparecerem, sem saber se deveria dizer que essas pessoas eram ousadas. Ou se eles eram tolos, ousando ter ideias sobre a cobra demônio criada por um dos 5 filhos de Shunen, um ser poderoso. Parece que o Palácio Shunen não mostra seu poder no mundo há muito tempo. Do outro lado, Zenjon levou alguns Tongul para o sopé da montanha Washan. Depois de um tempo, eles entraram em uma pousada e abriram a porta de um quarto. Eles viram um jovem bonito de cerca de 20 anos, irmão sênior Lin. Aquele que está prestes a passar pela tribulação é um demônio cobra branca, mas aqueles narizes de boi Shunen estão metendo a mão ali. Não nos deixam agir e ainda dizem que é criação deles. Excelente. Não passam de um bando de pirralhos. Irmão sênior Lin, por que não? Ele disse, fazendo um gesto de cortar a garganta. O irmão sênior Lin sorriu ao ouvir isso, com um olhar zombeteiro no rosto. Após a conspiração, um grupo de cultivadores foi direto para a colina sem nome. Na colina, eu já estou imóvel há 3 dias. As nuvens escuras sobre a minha cabeça ficaram tão escuras quanto tinta, tão densas que as pessoas mal conseguiam respirar. Eu adormeci por muito tempo e acordei, percebendo que a tribulação celestial estava prestes a chegar. Embora meus olhos não pudessem ver muito longe, mas eu podia sentir o poder. Diante da vida e da morte, isso ativou a alma profundamente. Aquela intenção selvagem, feroz e sedenta por sangue de uma besta. Se não puder evitar, siga em frente. Mesmo que eu morra, vou deixar o céu saber que existe uma cobra pequena, humilde e destemida na terra. Naquele instante, parecia que eu não era aquela cobra branca gananciosa e ladra, mas uma verdadeira fera. O movimento das nuvens no sopé da montanha atraiu a atenção de muitas pessoas. E o Hong franziu as sobrancelhas. Ela percebeu que as coisas estavam se desviando um pouco do caminho. Normalmente, quando uma besta passa pela tribulação, apenas reúne nuvens escuras e raios caem. Quando é que se transformou em nuvens de trovão de fogo? Não deveria
Se fosse apenas uma simples cobra-demônio passando pela tribulação, não seria uma besta antiga reencarnada. Além disso, no corpo da cobra branca, não há nenhuma linhagem antiga e rara. Afinal, por quê? Ela pensou um pouco. E o Hong voou para o Palácio Yushu, onde o mestre da seita estava. Li Xianjian, o mestre da seita do Palácio Shunyan, estava parado em frente ao palácio, como se adivinhasse que sua irmã marcial viria. Li Xianjian parecia muito velho, usando uma coroa de jade de mestre da seita e vestindo um manto taoísta de mestre da seita. Com sobrancelhas e barba brancas, um pilão de remédios e um espanador, ele parecia sonolento. Ele parecia um velho comum e longevo. Mas aqueles que conhecem o mestre da seita sabem que ele já atingiu o reino da ascensão. Sua força e posição são insondáveis. Saudações, irmão mestre da seita. Li Xianjian sorriu, com sua barba e sobrancelhas balançando ao vento. Com uma aparência calma e serena. Irmão marcial, você veio por causa daquela cobra branca? Exatamente. É apenas uma tribulação de transformação, mas é tão violenta. Temo que minha pequena cobra tenha dificuldade em sobreviver. Irmão mestre, você sabe por quê? Oportunidade, destino, boa sorte. E o Hong não entendeu. A tribulação daquela cobra branca é extremamente perigosa, muito mais difícil do que a transformação de um demônio comum. Se ela passar, suas conquistas futuras serão ilimitadas. Esta é a sua oportunidade. Todas as coisas no mundo têm um número fixo. Até mesmo eu só posso calcular um pouco. Este é o seu destino. Esta tribulação é a boa sorte e bênção daquela cobra branca. Irmã marcial, não se preocupe. O destino da pequena cobra não chegará a esse ponto. Cultive-a com cuidado. Talvez no futuro ela possa aumentar a sorte do meu Shunyan. Haha. Depois que Li Xianjian terminou de falar, ele riu alto e retornou ao Palácio Yushu. E o Hong deu um suspiro de alívio. E se interessou um pouco mais pelo aumento da sorte que o irmão mestre da seita havia mencionado. Eu, no centro da tempestade no sopé da montanha, estava me preparando para receber a tribulação celestial. Nuvens escuras como tinta envolviam o mundo. Como ao anoitecer, Shu Ling e os outros inconscientemente recuaram e se afastaram, sem perceber na floresta atrás deles que havia um par de olhos observando avidamente. Apenas Yang Mo olhou para trás com um olhar de dignidade e destemor. Discípulos senhores do Palácio Shunyan sentiram que era necessário antes que a cobra branca passasse pela tribulação se livrar desses insignificantes. Zhenjiang e o irmão sênior de sobrenome Lin estavam de olho nos discípulos de Shunyan, ansiosos para tentar. Especialmente as várias cultivadoras como Shu Ling, que os deixaram com coceira no coração, desejando raptá-las e vendê-las para cultivadores imundos. Cansado de assistir o vento, Zhenjiang e os outros se viraram e viram um discípulo do Palácio Shunyan parado no céu. Além disso, ele estava voando em uma espada. Os discípulos senhores de Shunyan não se incomodaram em explicar. O brilho da espada passou, havia vários corpos no chão. Yang Mu virou a cabeça e viu aquela porta infantil. Também viu o brilho da espada e soube que este irmão mais velho ajudou a resolver os perigos ocultos. Ele se curvou de longe. O discípulo sênior retribuiu a saudação, virou-se e voou em direção ao portão da montanha. Shu Ling era como sempre tardia em perceber. Ela ainda acenou para a luz da espada que se afastava. Aquele não é o irmão mais velho que guarda o portão da montanha. O que ele está fazendo aqui? Yang Mu balançou a cabeça, sentindo que deveria descer a montanha para ganhar experiência com frequência no futuro. E também levar Shu Ling. O Palácio Shunyan precisa de cultivadores experientes e decisivos. Um grito alto chamou a atenção de todos. Tribulação celestial. A imagem pareceu congelar, nas nuvens sobre a cabeça de todos. De repente explodiu uma luz ofuscante. Em seguida, um raio deslumbrante serpenteou para baixo, diretamente para a cobra branca de cabeça erguida no chão. Quase instantaneamente atingiu-a, vendo-a. Nem sequer pensou. Depois, a cobra branca, que ainda estava de cabeça erguida na colina, já estava deitada no chão. Escamas de cobra fumegavam em sua cabeça. Um olfato aguçado podia até sentir o cheiro de sua própria pele de cobra queimada. A cobra branca estava com uma dor excruciante. O sabor de ser atingido por um raio era muito pior do que tocar em um fio elétrico. Toda a cabeça da cobra ficou dormente instantaneamente. Sacudindo a cabeça, a cobra branca ficou furiosa e silenciosa. Assim que terminou de amaldiçoar em seu coração, outro raio atingiu. Em circunstâncias normais, o raio não deveria vir tão rápido. Precisava acumular energia para disparar, mas o disparo único mudou para disparo contínuo. A cabeça dormente da cobra branca sentiu que era sua própria maldição contra o céu que causou isso. Não posso amaldiçoar hoje. Não seria melhor esperar até depois de superar a tribulação e encontrar tempo para amaldiçoar novamente? Assim que pensou nisso, outro raio caiu. As escamas de cobra nas costas se quebraram, revelando carne e sangue, transformando-se em terra queimada. O velho mestre da seita olhou para os raios contínuos, sentindo-se confuso.
Estranho, quando a tribulação celestial mudou de forma. As escamas de cobra nas costas da cobra branca estavam quebradas, o sangue escorrendo. A lesão estava se reparando rapidamente dentro do corpo, mas a velocidade de crescimento da carne era obviamente mais lenta do que a velocidade com que o raio da tribulação celestial caía. Especialmente as escamas de cobra, que existiam como armadura, não conseguiam crescer rapidamente. A destruição causada pelo raio atingindo a ferida era ainda maior. Ainda era uma cobra branca agora, mas em alguns instantes se transformou em um buraco de sangue. Shuling e os outros, que estavam de pé à distância, mostraram expressões de terror, lembrando que também estavam cultivando imortalidade, se pudessem cultivar até a ascensão. Também teriam que passar pela tribulação celestial. De repente, ficaram tão assustados que sua mentidão ficou instável. Felizmente, eram jovens e conseguiram se recuperar rapidamente. Esta observação pelo menos lhes permitiria se preparar. Para não serem pegos de surpresa, pode ser considerada uma experiência. Após 7 ou 8 raios consecutivos, finalmente parou. Não porque a energia tivesse terminado, mas porque estava preparando um ataque. A cobra branca, que quase foi esmagada no chão, levantou a cabeça e sacudiu a terra. Os olhos de cobra originalmente ágeis estavam cheios de ferocidade. A provação da tribulação celestial é difícil, mas também é um teste. Cada raio que passava trazia mudanças ao corpo. A dor e o sangue ativaram completamente a ferocidade no coração da cobra branca. Os comprimidos medicinais de cura que havia preparado não foram comidos. A ferocidade explodiu, olhando furiosamente para o céu. Dabai enlouqueceu. Não enlouqueceu. Superar a tribulação celestial confiando em objetos externos significa que a tribulação não é perfeita. Isso deixará falhas. Por exemplo, muitos seres com corpo humano, mas com características de animais. É por causa de usar truques e entrar em contato com objetos externos para superar a tribulação. Superar a tribulação com sua própria força pode aumentar muito a força, pelo menos na mesma esfera. É mais poderosa do que a raça humana. A raça humana apenas cultiva feitiços. Raramente cultiva o corpo físico. Portanto, a velocidade é rápida. Os monstros são mais equilibrados e prestam atenção ao treinamento do corpo. Nós, da raça humana, só podemos superar os monstros entrando em contato com melhores técnicas e armas mágicas. Falando em si mesmo, há deficiências. De fato, o físico dos monstros é realmente muito forte. Irmã Júnior, não precisa pensar muito. A velocidade de cultivo da raça humana é muito mais rápida do que a dos monstros. A velocidade de cultivo dos demônios é extremamente lenta. O tempo gasto é quase 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes ou até 10.000 vezes maior que o da raça humana. Uma longa acumulação de anos torna o poder extremamente profundo e vasto. No futuro, você deve ser cautelosa e prudente ao encontrá-los. Irmão Sênior sabe muito. O mestre já ensinou há muito tempo. Também está nos livros da biblioteca. Irmã Júnior provavelmente esqueceu porque estava brincando. Vento impulsiona o trovão, eletricidade combina, formação espiritual. Um traço no peito é praticado profundamente. Diante da tribulação celestial, o mais importante é a perseverança. O raio caiu novamente. A pele rasgada revelou ossos da língua ensanguentados. Cobras elétricas e faíscas percorreram seu corpo e, finalmente, se dispersaram na terra. A dor intensa estimulou constantemente a alma da cobra branca, dando-lhe um alerta. A cobra branca sabia que não podia desmaiar neste momento. Caso contrário, certamente morreria. O vórtice de nuvens negras no céu ainda estava se preparando. A cobra branca podia sentir que estava prestes a enfrentar o último raio. Superar significa céu vasto e mar amplo. Não superar significa que este é o fim. Agora, tudo o que pode ser feito é levantar a cabeça teimosa da cobra. Para que o céu saiba que há uma pequena cobra branca no chão que se recusa a se render. Abrindo a boca, ela lançou um aviso ao céu. A boca da cobra se abriu, revelando 2 presas afiadas. Dabai é incrível. Shuling e os outros, que observavam à distância, ficaram boquiabertos, aterrorizados com o céu, admirando ainda mais a figura indomável da cobra branca entre o céu e a terra. Em transe, a esfera de todos aumentou inconscientemente. A posse de desejos egoístas atraiu raios divinos. Um misterioso raio roxo desceu do vórtice de nuvens negras. No instante, a cobra branca de cabeça erguida foi arremessada ao chão, abrindo uma cratera. Raios violetas queimaram a cobra branca até virar carvão. O redemoinho se dissipou, fendas nas nuvens escuras deixaram passar a luz do sol. Shulinjan, Muyang e outros correram rapidamente para o topo da colina. Então, olhando para aquela coisa escura e borrada no buraco, ficaram perplexos, sem saber o que fazer. Yong nunca explorou. Yang-mu também sentiu que o desenvolvimento da situação estava um pouco além do esperado. Aquela longa coisa preta no buraco não era nada além de carvão. Inesperadamente, o trovão celestial assou diretamente a grande cobra branca, transformando-a em uma grande cobra preta.
Yang-mu estava suando frio. De repente, um som ecoou, craque, e ele levantou a mão, apontando e chorando para Shu Ling. Yang-mu ergueu os ouvidos, observando atentamente o longo carvão preto no buraco. O som agora era pequeno, mas apareceu abruptamente. Será que a grande cobra branca não morreu? Em seguida, todos ouviram o som, craque craque. O som realmente veio do carvão preto. Na ponta, provavelmente a área da língua, o carvão preto rachou, revelando fendas, expondo uma camada interna branca e úmida como jade. O carvão se quebrou, revelando uma língua. Era a língua branca. A supressão foi bem sucedida. Shu Ling estava prestes a avançar, mas foi parado por Yang-mu. Não se mova precipitadamente. A língua branca está trocando de pele. Na verdade, o céu dá mais durante a tribulação do trovão. O físico é fortalecido e o cultivo é mais aprimorado. E a expressão mais direta do progresso das línguas é a troca de pele. Simples e claro. Significa transformação. O carvão se quebrou e uma língua branca ainda maior apareceu. A língua branca, que escapou da morte, estava muito animada. Pelo menos agora poderia viver por muito, muito tempo, sem se preocupar com a ascensão. É melhor não esperar muito da ascensão. Além disso, mesmo que a ascensão ganhe a tribulação celestial, não se sabe quantos anos depois. A língua se ergueu. A supressão foi bem sucedida. Na verdade, esta supressão é uma tribulação de transformação, significando que após a supressão, pode-se usar a técnica da transformação. Comumente, transforma-se em forma humana para andar entre os homens. É como aquelas incontáveis raposas e eruditos ou demônios javalis que vêm à porta para serem genros. É disso que estou falando. Claro, a maioria dos demônios não fica ociosa sem fazer nada, correndo para o mundo humano para cortejar a morte. Caso contrário, cedo ou tarde, terão suas cabeças decepadas e penduradas nas muralhas da cidade. A tempestade da supressão logo se acalmou. A língua branca ainda guarda a porta todos os dias ou sai para comer ovos voadores. Ocasionalmente, senta-se no alto para observar o vento e roubar comida. É que Shu Ling e Yang-mu podem ter se assustado com o céu. O cultivo se tornou mais sério e árduo. A mudança foi grande, deixando Yu Hong profundamente aliviado. Quanto à transformação, é preciso explorar por conta própria. Depois de ser atingido por um raio, a explicação de que se transforma diretamente em humano é um pouco incompreensível. Já dói tanto. Onde há tempo para controlar? A pele e a carne em todo o corpo se transformam em tendões e ossos. Depois de ser atingido por um raio, é apenas que o controle sobre a energia se torna mais proficiente. Pode-se ajustar o corpo e se transformar, escapando da forma animal. Transformar-se permanentemente em humano não tem sentido. Todas as coisas no mundo têm uma razão para existir. Não há necessidade de abandonar sua própria raça e se transformar em uma existência que não é nem humana nem animal. Humano é humano. Demônio é demônio. Imutável desde tempos imemoriais. A língua branca também sabe que pode se transformar após a supressão. Mas não tem pressa. A conveniência não importa. Já se passaram 65 anos desde que chegou a este mundo de Xianxia. Já se acostumou com os hábitos de vida dos répteis. Vê tudo com indiferença. Não há técnicas de cultivo de feras demoníacas no Palácio Shunyan. A língua branca simplesmente mudou para cultivar as técnicas taoístas de Shunyan, e com bastante sucesso. Estima-se que o ancestral de Shunyan, sabendo que suas técnicas estavam sendo cultivadas por uma língua, não saberia que expressão fazer. No salão principal do Palácio Qingshu, Yu Hong estava sentado na posição principal, Shu Ling e Yang-mu estavam em pé respeitosamente. Depois que a grande cobra branca passou pela tribulação, quais são seus insights? Ling-er, fale você primeiro. Shu Ling olhou cuidadosamente para o mestre, sentindo que era impossível implorar hoje para se safar. Terra 2. Sinto que não foi fácil para a grande cobra branca. Sim. Há mais alguma coisa? Shu Ling olhou lamentavelmente para Yang-mu, esperando que este irmão mais velho pudesse desviar a atenção do mestre para si. Há mais, há mais. Muer, fale você. Sim, mestre. Primeiro, é fácil ser perturbado ao passar pela tribulação. É preciso pensar em um plano infalível. Caso contrário, o oponente tem escrúpulos e não ousa agir precipitadamente. Segundo, eu e a irmã mais nova não temos experiência no mundo. Também não descobrimos que aquelas pessoas estavam se escondendo por trás. Terceiro, cultivar, desafiar o céu. Cultivar é aquela chance de sobrevivência. Não importa o quão difícil seja, não se pode desistir. Quarto, a tribulação celestial é um teste para nós, cultivadores. Reúna coragem para enfrentá-la. Se não tiver coragem, que imortalidade se pode cultivar? Muito bom. O cultivo não é fácil. Não foi mais fácil para a grande cobra branca do que para vocês. O ambiente de sobrevivência da raça humana é confortável e abundante em recursos, então eles não precisam se preocupar mesmo se cultivarem.
Eles não precisam lutar arduamente para sobreviver como nós, que precisamos nos transformar e matar para sobreviver. A raça humana é favorecida pelo céu. Não se orgulhe por causa disso. A Grande Branca viveu até agora e passou por inúmeras crises. Quanto mais desafios, mais coragem. Vocês precisam aprender isso seriamente. Os dois jovens acenaram com a cabeça em concordância. É melhor viajar 10.000 milhas do que ler 10.000 livros. Em alguns dias, vocês descerão a montanha para ganhar experiência. Originalmente, Yu-Hong pensou que seus dois discípulos ficariam muito tristes e relutantes em partir quando ela lhes dissesse para descer a montanha. Inesperadamente, ao ouvir as palavras descer a montanha, os olhos de Shu Ling brilharam e sua expressão ficou animada. Até mesmo o iceberg Lian Yangmu revelou um sorriso. Por um momento, Yu-Hong não podia acreditar. Esses dois caras são realmente seus discípulos diretos? Quando desceremos a montanha? Talvez Yu-Hong estivesse um pouco melancólica, sentindo que os filhos cresceram e não ficam mais em casa. Ela se levantou e saiu. Uma frase ecoou nos ouvidos dos dois discípulos: esperem até que a Grande Branca possa se transformar. Vocês três descerão a montanha juntos. Vamos encontrar a Grande Branca. Deixe-o se transformar rapidamente para que possamos descer a montanha. Eu queria ir para Tian há muito tempo. A apressada Shu Ling correu para o Palácio Lingshu. A essa hora, a Grande Branca deveria estar esperando lá para os discípulos da linhagem Lingshu falharem em refinar pílulas e então comerem pílulas fervidas. Estima-se que, em todo o Palácio Shunyan, apenas o desejo da Cobra Branca seja o mais desinteressado para os discípulos Lingshu. O gerente do Palácio Lingshu responsável pelas pílulas fervidas sacudiu a cabeça enquanto olhava para as pílulas fervidas em sua mão. Eu não sei porquê, mas a taxa de pílulas fervidas aumentou muito recentemente. Transformação. A Cobra Branca não entendeu, então olhou para Shu Ling e Yangmu, que estavam cheios de expectativa. Eu não entendo por que eles querem que eu me transforme rapidamente em um humano. É bom fazer vigia e jogar corpos. Por que devo me transformar em um humano? Rastejar é a coisa mais confortável. Ele estava com preguiça de prestar atenção aos dois lunáticos e se virou para sair. Ei, Grande Branca, se você se transformar, o mestre permitirá que nós três desçamos a montanha para viajar. É tão divertido lá embaixo. A Cobra Branca permaneceu impassível. É divertido lá embaixo, há bandidos por toda parte e também há heróis ociosos que querem exorcizar demônios. Na verdade, eles estão coletando materiais para refinar pílulas. Se minha pequena cobra for para a montanha, ela será capturada e forçada a se apresentar em um circo mais cedo ou mais tarde. Sim, para ser preciso. A Cobra Branca não pode ser considerada um demônio de verdade ainda. É mais correto chamá-la de espírito de cobra. Grande Branca. Não vá. A Cobra Branca torceu seu corpo e rastejou rapidamente. Shu Ling é a mais confiável. Até mesmo Yangmu foi infectado. Ouvi dizer que Tian é a mais próspera, e é comum ver pessoas exóticas das regiões ocidentais. A prefeitura de Suzhou em Jiangnan tem um forte estilo literário, e talentos experientes são produzidos na Conferência do Leão. É melhor dar uma volta. A Cobra Branca parou, pensou por um longo tempo e sentiu que seria bom ir ver Tian, a cidade mais próspera do mundo antigo. Então ele acenou com a cabeça em concordância. A expressão de Yangmu era fria, mas um sorriso apareceu no canto de sua boca. Ele se virou e saiu despreocupadamente. Shu Ling estava cheia de admiração por sua profunda discrição. A Cobra Branca, que decidiu se transformar, encontrou uma caverna na encosta da montanha atrás do Palácio Qingshu e a chamou de retiro isolado. Na verdade, ninguém pode entrar, porque a entrada da caverna é estreita e sinuosa por dezenas de metros, e o interior é outro mundo. É apenas uma transformação, não é uma questão de vida ou morte. A primeira transformação é muito lenta. É como se todos os ossos do corpo fossem esmagados e remontados. A Cobra Branca sentiu que precisaria de vários dias para completar. Dizem que depois de completar a primeira transformação, será fácil e rápido mudar de forma no futuro. Nos primeiros dias, a Cobra Branca ficou deitada na caverna sem se mover até que as células e os ossos do corpo passassem por transformação adaptativa. Só então ela começou sua primeira transformação. Alguma substância do mundo emitiu uma leve luz, iluminando a caverna. Depois de passar pela tribulação do trovão e trocar de pele, o corpo da Cobra Branca, que tinha 12 metros de comprimento, encolheu e gradualmente começou a apresentar características físicas humanas. Depois que as mudanças detalhadas no corpo foram concluídas, os olhos estreitos se abriram repentinamente. Eles ainda eram pupilas de cobra, então ele fechou os olhos e piscou novamente. Os olhos se transformaram em pupilas humanas. Era muito antinatural ficar em pé sobre as duas pernas. Ele ainda queria rastejar no chão por hábito. A Cobra Branca tentou lembrar como era andar antes. Suas pernas gradualmente se firmaram. No entanto, a Cobra Branca sentiu que algo estava errado depois de se transformar. Não há espelho aqui.
Ele só pode voltar ao Palácio Qingqiu para dar uma olhada. Na verdade, ele não se importa com o que se transformará. Essa atitude é muito normal, mesmo que ele tenha sido um humano em sua vida anterior. Afinal, ele tem sido um animal de sangue frio que rasteja por mais de 60 anos, caçando e matando como um lince. O que mais há para se importar? Sua mentalidade é muito calma. Mesmo que ele se transforme em um monstro não humano, ele não se importa. Na pior das hipóteses, ele ficará nas 100.000 montanhas para sempre. A cobra branca saltou para frente e quase instantaneamente se transformou de volta em uma cobra grande, rastejando rapidamente para fora da caverna. Ele rastejou de volta para o Palácio Qingqiu e viu Yu Hong e seus 2 discípulos praticando. Ele exibiu sua habilidade de transformação. Ao se transformar, as escamas de cobra se transformaram em roupas, transformando-se em forma humana num piscar de olhos. Estranhamente, a cobra branca percebeu que parecia um pouco baixa. Quase como Xu Ling. Então, Yu Hong e Yang Mu, que estavam cultivando em frente ao salão principal, estavam esperando. Especialmente Yang Mu, que poderia ser descrito como atônito, nem percebeu a queda da espada voadora em sua mão. A transformação é completa. Xu Ling olhou para cima e para baixo e disse, deveríamos nos arrumar. Yang Mu apenas disse 3 palavras, que lindo. A cobra branca olhou para os 3. Então, olhou para baixo e viu que seu peito estava um pouco alto. Você não sabe em que se transformou? Sim, assentiu. Não tem espelho na caverna. Tem um espelho de bronze no meu escritório. Vá dar uma olhada. A cobra branca saltou para frente e se transformou novamente em uma cobra grande, nadando rapidamente em direção ao escritório de Yu Hong. Em relação a como seria a transformação, era como ganhar na loteria. Talvez não ganhasse nada ou talvez ganhasse 5 milhões. Depois de nadar de volta para o escritório, ela se transformou instantaneamente em forma humana. Então, a cobra branca ficou estupefata. Havia uma garota no espelho. Não muito alta, cerca de 15 anos, corpo delicado e elegante. Cintura fina como salgueiro, mãos macias como grama, pele como creme. Sobrancelhas finas, boca pequena como cereja, olhos amendoados com nariz levemente arrebitado. Uma pureza indescritível, um sorriso encantador, olhos bonitos. A aparência não é terrena, rosto delicado como uma fada lendária, sem charme, sem timidez. Apenas uma beleza etérea. Ela levantou a mão surpresa, e a fada no espelho também levantou a mão. Lembrando-se das cobras loucas que se aproximavam e dançavam nas montanhas Shivan, ela deveria ter percebido que era uma cobra fêmea. Depois da transformação, é claro, ela é uma mulher. É realmente uma reviravolta do destino. Sem desconforto, sem emoções especiais. 65 anos. Seja com pessoas ou não, 65 anos são suficientes para mudar a mentalidade. Já estou acostumada com tudo neste mundo. Apenas uma forma feminina. Em um piscar de olhos, a mentalidade se restaurou à calma. Estava chovendo forte lá fora. Uma névoa branca obscurecia o céu e a terra. A umidade deixava a cobra branca desconfortável. Querendo tomar sol, ela saiu do escritório. Os 3, que não estavam com vontade de cultivar, estavam sentados no pátio. Xu Ling se aproximou, olhando para a esquerda e para a direita, com um rosto cheio de curiosidade. Para ela, era a primeira vez que via um monstro transformado. Se pudesse, ela preferia usar as mãos para beliscar a pessoa à sua frente e ver se era real ou não, para ver onde as escamas de cobra estavam escondidas. Não é fácil abrir a mente e se transformar. Lembre-se no futuro de não prejudicar o mundo e causar carnificina. O caminho é longo. Cultive com tranquilidade. Não desperdice essa transformação conquistada com dificuldade. A cobra branca assentiu. Os 3 ficaram atonitos. Ouvir o sibilo de uma cobra da boca de um humano era estranho. Até a própria cobra branca ficou atonita. Ela queria falar agora, mas por que o que saiu ainda era um sibilo? A cobra branca agarrou a garganta ansiosamente e balançou a cabeça. Mas no final o que saiu ainda era um sibilo de cobra. Não importava como ela mudasse a forma da boca, parecia que ainda era uma cobra. Os animais têm ossos constantes na boca. Só refinando os ossos constantes é que se pode falar a língua humana. Para os monstros transformados, refinar os ossos constantes na boca não é difícil. No máximo, leva alguns dias para refinar. Snake Spirit e Igmo perceberam de repente. A cobra branca assentiu impotente. Minha seita pura Yang não tem a tradição de aceitar monstros. Continue como antes. De qualquer forma, você aprendeu muitas técnicas da seita pura Yang, o suficiente para usar. Lembre-se de pendurar o token na cintura. Para evitar ser mal interpretada pelos discípulos da seita. Espere até refinar os ossos constantes antes de descer a montanha. Ela sentiu novamente. Sem qualquer expressão. Não é que ela não queira fazer uma expressão, mas simplesmente não consegue. Para fazer uma expressão, é preciso controlar os músculos faciais, mas os répteis simplesmente não têm expressões. E também não têm o hábito de controlar os músculos faciais.
Mesmo que se transformem em forma humana, eles não sabem como controlar, se alguém nunca conheceu a humanidade. E um monstro se transforma e fala imediatamente, e consegue fazer qualquer expressão humana, então essa lenda é uma besteira. Mesmo que conheçam a humanidade, os monstros precisam se adaptar e aprender para controlar. Uma saia branca larga cobriu seu corpo. Acendo os símbolos e amuletos que representam a identidade do discípulo. Apenas alguns discípulos seniores conseguem adivinhar sua identidade. Acham que o pingente de Jade parece familiar. Garota, você se perdeu, não? Bai Yulian levantou a cabeça e sorriu, agradecendo ao tio cozinheiro gordo por seus cuidados ao longo dos anos. Quando o jovem aprendiz terminou seu aprendizado, a faca de cozinha caiu e quase perdeu a vida. Caminhou até o pátio familiar e foi até a grande bacia que havia preparado especialmente para si. Carne sangrenta. Embora a bacia só tivesse sobras, a quantidade era grande. O suficiente para encher a barriga. O tio cozinheiro gordo foi para o pátio e então viu isso em sua vida. A cena mais estranha e aterrorizante. O sol estava quente, os pássaros cantavam. Aquela garota incrivelmente linda estava agachada em frente a uma bacia de madeira cheia de carne. Primeiro, ela estendeu a mão e pegou um pedaço de carne sangrenta. Então, enfiou na boca. Ela nem mastigou e engoliu direto. O corpulento chefe sentiu que o mundo devia ter enlouquecido. Palácio Linshu. Muitos discípulos do Palácio Linshu com cabaças penduradas na cintura. Vendo 100 grupos de beldades, implementando a queima na grande loja, e ao andar, todos movendo-se em uma rota em forma de S, a certificação de proteção da loja não rejeitou. Quem é aquele? O gerente Feidan, que queria se livrar da taxa de administração, observou inexplicavelmente a menina entrar e então sentar-se obedientemente ao lado. Apenas querendo perguntar quem ela era, viu a menina pegar um punhado de Feidan e enfiá-lo diretamente na boca. Punhados sendo enfiados na boca. O que a grande cobra preparou? Como foi tudo comido por ela? Não vai ser envenenada, certo? Depois de comer Feidan, Bai Yujun sorriu para aquele gerente. Balançando e saindo. Atrás, o gerente viu no quadril daquela menina um pingente de jade amarrado da cobra branca. E ainda podia comer Feidan sem se preocupar. Será que outra leva de novos discípulos do Pico Zovan entrou pelo portão da montanha? Discípulos de 6 a 15 anos, no Pico Zovan, experimentam a sátira do cultivo da imortalidade. No entanto,